Fala, rapaziada, tudo certo? Estamos começando mais um Cito Diz Podcast Floripa. Meu nome é Felipe Soncini, sou um dos apresentadores e hoje a gente vai falar sobre dinheiro, money. Danilão, como é que o dinheiro, investimentos fazem parte do teu dia a dia? Fala, Soncini, pessoal da mesa, beleza? Então, fazem parte. Eu queria poder saber ganhar mais dinheiro, para ser sincero. Não sou um cara de investimento, de investir muito, não tenho esse hábito assim. Meu controle da vida financeira é meio bagunçado, assim, né? Vamos ver se hoje eu aprendo. Queria também agradecer a galera do podcast passado aí, boa. Feedback que a gente teve, retorno, porra, muito legal mesmo. Tiagão, e você? Bom, hoje eu vou ser um espectador assíduo porque eu tenho muito para aprender aqui. Já tentei estudar sobre o assunto uma vez, deixei de lado, a minha vida financeira precisa ser organizada, vamos dizer assim, e eu acredito que o nosso convidado hoje vai poder estar explanando bem isso para nós aqui e para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Antes de passar a bola para ti, Sonsa, queria pedir pro pessoal aí que nos acompanha, dar o seu like, seguir a gente nas redes sociais para estar apoiando esse nosso projeto aí. E sempre que puder estar contribuindo, trazendo assuntos que queiram estar vendo, assistindo, né? Manda lá para a gente poder estar trazendo isso e poder estar cada vez crescendo mais esse projeto aí, que, poxa, vai ajudar bastante. Sonsa, bora lá. Então vamos lá, rapaziada. Vou falar um pouquinho do currículo do nosso convidado de hoje. Ele é formado em administração pela Universidade Federal com 3 especializações em 3 instituições. Ele teve a sua maior experiência atuando como auditor interno e gerente de auditoria no Sebrae de Santa Catarina, né, de 2009 a 2018. E ele fundou a Valorize, a empresa focada em treinamentos, cursos e mentorias sobre educação financeira e investimentos. Centenas de pessoas, inclusive eu, já tiveram suas vidas financeiras transformadas através de seus cursos, palestras e treinamentos. Seja muito bem-vindo ao programa, nosso amigo Israel Oreano. O programa, como a gente sempre fala, é todo teu, amigo. Pô, maravilha, obrigado demais aí pelo convite. Uma honra poder estar participando aí nesse baita desse projeto aí do podcast. O papo hoje, falando sobre investimentos, eu acho que é legal a gente poder relaxar bastante, porque a ideia é poder a gente tentar desmistificar um pouco do que é falar sobre dinheiro, sobre investimentos, né? Que quando a gente começa a falar, parece uma coisa assim, aquela tensão, é um negócio difícil, né? E o processo todo, principalmente, pelo menos a temática, a forma, a abordagem que eu levo, é justamente ensinando as pessoas a conviver com esse assunto, a lidar com esse assunto de uma forma leve, né? Fazer com que o dinheiro possa mudar a vida das pessoas, né? A gente foi criado durante, né, ao longo da nossa vida, com muitas crenças assim, que realmente nos afastaram do objetivo de enxergar isso de uma forma positiva, né? De alguma maneira, de forma inconsciente, a gente acaba querendo se livrar do dinheiro, né? A gente acha que o dinheiro é ruim, é negativo, faz mal, atrai pessoas gananciosas para perto da gente. Então, a ideia é realmente poder falar com uma pegada assim, um pouco mais leve, falando sobre dinheiro, sobre investimentos e como isso pode transformar a vida das pessoas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Então, cara, começa falando um pouquinho de ti, assim, né? Da tua história, né? De como é que o Israel chegou onde ele chegou hoje, de um mentor, né? Como tu falou, de mais de uma centena de pessoas. Maravilha. Então, fala um pouquinho mais aí pra gente. Boa, legal. Quando a gente fala assim sobre investimentos e sobre alguém que fala sobre isso, que ensina as outras pessoas a investir mais melhor, ter uma vida financeira próspera, né? A gente, num primeiro momento, a gente imagina, essa pessoa deve ser super bem sucedida. Só que não foi sempre assim, né? Eu vivi até os meus 19 anos em Laguna, vim de uma família bastante humilde. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu em 2015, minha mãe aposentada com salário mínimo. Não tinha nem como eu pensar em fazer uma universidade privada, né? Pagar para fazer uma universidade privada, tanto é que eu nem tentei em nenhum momento da minha vida fazer o vestibular, porque ou era federal ou não estudaria, né? Era isso ou não era. E aí, depois de passar na federal aqui, em 2002 eu vim morar em Floripa, e comecei a minha trajetória, né? Sendo que a minha passagem mais marcante ali foi pelo Sebrae. Eu acho que ali eu tenho uma admiração muito grande pela instituição, aprendi muita coisa, mas eu acho que ali foi realmente um grande divisor de águas, assim, né? Certa altura do campeonato, algum momento ali no Sebrae, já com alguns anos de estrada ali, de carreira na instituição,
fazendo um trabalho de auditoria, já ajudando outras pessoas, né? Dicas aqui, ali, tudo aquilo que eu aprendi na minha trajetória. Eu via quantas pessoas estavam endividadas com empréstimos, né? E eu pensava, poxa, a gente trabalho aqui, metade da minha vida eu passo aqui dentro, né? Então não faz sentido eu não ajudar essas pessoas de alguma maneira. Só que eu ficava naquele conflito. Eu era auditor, né? Uma carreira bem bacana, já era chefe de auditoria na instituição. E eu ficava com receio assim, pô, mas como que um auditor pode entrar nessa seara de ajudar o pessoal sobre investimentos? Como é que eu vou largar aqui o chapeuzinho de auditor, aquele cara que vai lá auditar as pessoas, para poder fazer um treinamento aqui dentro falando sobre dinheiro, sobre contas digitais, sobre investimentos? Então vai ficar meio estranho, né? Mas eu passei por cima dessa minha resistência inicial e eu pensei o seguinte, pô, um auditor, né, dentro da metodologia de auditoria, fala que a auditoria ela tem que agregar valor à instituição. E eu sempre defendi que fazer com que as pessoas que trabalham nas empresas possam ter uma vida melhor é melhorar a vida da instituição, melhorar aquela empresa, porque a pessoa vai trabalhar mais leve, né? Não tem coisa pior do que a pessoa estar com dívida, pensando de quanto que eu vou ter de cartão de crédito para pagar no final do mês, aquela conta, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho bem intenso lá, muitos e muitos workshops lá dentro. E aí o processo foi crescendo, né? E aí na sequência, já me preparando para sair, né? Foi uma época muito bacana da minha vida trabalhar no Sebrae. Só que chegou numa altura do campeonato, ser auditor é uma barra, não é fácil, né? É um fardo bem complicado de carregar. E eu já não estava muito satisfeito com a minha carreira, né? Eu queria uma transformação, mudança, e era muito engraçado, assim, voltando um pouquinho no tempo, né? Lembrando desses momentos, assim, que quando as pessoas me encontravam lá num cafezinho ou me chamavam para fazer alguma reunião, eu ficava mais feliz quando as pessoas perguntavam sobre investimentos. Eu preciso fazer uma aplicação aqui, como é que eu faço? E eu sentava com as pessoas para ajudar elas assim nesse sentido, e aquilo me motivava, me brilhava o olho. E aí o processo foi caminhando durante alguns anos, eu fui maturando cada vez mais. Não, esse é o caminho, né? É aquilo que eu faço com muita paixão. E aí eu, né, me desliguei da instituição, alguns anos de preparação para poder tocar esse projeto e fundar a Valorize. E hoje, felizmente, aí são 200 e poucas pessoas que estão ativas no trabalho, mas hoje já tem mais de contar as palestras, os outros treinamentos que eu ministrei, acho que dá umas 2.000 pessoas que já passaram de alguma maneira, já tiveram algum contato com a Valorize nesse sentido, assim. Então é um projeto bem bacana que a gente vai contar um pouquinho ao longo do nosso podcast como é que é o andamento dele. Engraçado que tu falou das nossas crenças, né? Eu me vejo muito nisso aí, porque pela educação que recebi dos meus pais, né? E todo o meu ambiente ao meu redor há uma crença limitante em relação ao dinheiro e muito também por medo, a desconfiança, até mesmo de falar sobre dinheiro para alguém, a gente, né, acaba se fechando para isso, né? Não, meu dinheiro, não posso, ninguém tem que saber quanto que eu ganho, né? E tu acaba, por causa dessas crenças que te limitam, né? De poder estar crescendo e poder se organizar, né? Dessa forma, né? Estavam falando sobre religião, mas eu acho que isso vem muito da Igreja Católica, né? Sem dúvida. A Igreja Católica... Com certeza. Que fez essa educação financeira lá atrás, o pessoal tinha que pagar o dízimo, doar, e começou acho que ali, né? E era pecado ter dinheiro, pecado, e eu acho que eles queriam tirar do... É mais fácil, né, aquela ditada, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Então, Sim. com a crença que a gente cresceu ao longo da vida é o quê? O dinheiro é ruim, né? Isso. Então, de forma inconsciente, o que a gente faz? A gente acaba se afastando do dinheiro, né? Então, de forma inconsciente, tu recebe um dinheiro, seja um advogado, um grande projeto, um engenheiro, então tu recebe esse dinheiro, então de alguma maneira tu quer se livrar daquilo, ou comprando bens, ou trocando carro, ou viajando, então tu nem sente mais esse teu hábito porque de alguma maneira tu vai querer se livrar daquilo. Então traz muita questão da crença também de que só se vive uma vez, né? E se eu morrer amanhã, né? Então para que eu vou guardar dinheiro? O caixão não tem gaveta, então tem uma série de coisas que a gente começa a ouvir. Mas se a gente for parar para pensar, é muito engraçado isso, essa cultura, essa crença que a gente tem, né? Isso carregando ao longo de décadas, né? Uhum. Se a gente for voltar no Brasil aqui, os nossos pais, nossos avós, tios, a gente viveu uma época super difícil, né? A gente está na 10ª tentativa de moeda, hiperinflação, você deve lembrar uns 20 anos atrás, de manhã a gente ia no supermercado, era um preço, né? A pessoa mais importante do supermercado era o cara lá que fazia a remarcação dos preços, né? Uhum. Tinha uma pilha assim de etiquetas em cima do produto, né? Então o cara à tarde ia de novo. Então como é que as pessoas conseguiriam se planejar? Não tinha como, né? E aí depois do Plano Real, em 1994, a gente teve uma mudança. Mas é engraçado a gente pensar que a nossa racionalização que a gente tem em relação ao dinheiro,
né? De, eu vou morrer amanhã, então para que eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou investir se eu posso morrer amanhã? Só que é muito engraçado que a nossa vida, uma série de atitudes que a gente toma é completamente contraditória em relação a isso. Então, se a gente for parar para pensar o seguinte, se eu for morrer amanhã, para que eu entro numa universidade? Sim, para que eu cuido da minha saúde? Para que eu cuido da minha saúde? Eu vou ficar 5 anos estudando para me especializar, para eu poder crescer, me desenvolver numa atividade, numa profissão que eu vou escolher para ser o resto da vida, ou vou fazer uma pós-graduação, um mestrado, né? E ainda mais à frente, né? As pessoas que têm filhos. Sim. Quer um projeto maior de futuro do que tu ter um filho? Tu não quer estar daqui a 10, 20, 30, 50 anos com ele? Então, se a gente for parar a pensar, a nossa vida, ela deveria pensar sempre na premissa de que eu vou viver o máximo de tempo possível. Eu tenho que me preparar para esse futuro, para daqui a 10, 20, 30 anos. Só que todos os estímulos que a gente tem, seja na TV, governo, a sociedade, os nossos amigos, colegas de trabalho, todo mundo, grande parte, né, para não dizer todo mundo, ela vai jogar contra essa premissa. Porque as pessoas que têm educação financeira, as pessoas que enxergam esse assunto de uma forma diferenciada, são raras, né? Então, a gente está trabalhando um trabalho de formiguinha para começar a mudar essa cultura. E eu acho que esse é um ponto, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. De ensinar as pessoas a se prepararem mentalmente para poder entender e absorver esse conteúdo. Porque é muito fácil falar assim, para investir numa ação, para investir numa empresa, ok. Né? Mas como que a gente muda... Né? O mais difícil, como a gente muda, como a gente pensa a respeito disso, né? Porque o mais difícil não é aprender. O mais difícil é desaprender. Sim, é pegar tudo aquilo, desconstruir, que é o mais difícil. Isso é muito difícil. Tu estava falando sobre isso, eu lembrei já diretamente daquela corrida dos ratos, né? Em que as pessoas elas entram num ciclo de vida, né? Que, como tu falou, as pessoas passam a fazer tudo igual, todo mundo a mesma coisa. O cara estuda, o cara se forma na universidade, o cara casa, o cara compra uma casa, aí o cara tem filho, o cara compra uma casa maior, e aí o cara compra um carro. É um ciclo, né, em que as pessoas estão e em que a gente... Hoje, eu digo a gente, né, que hoje eu consigo ver, né, muito em função do Israel, né, por tudo aquilo que ele abre na mentoria que ele faz, que depois ele vai estar falando um pouco mais sobre isso. E a gente conseguir enxergar outras saídas, né? A maneira com que tu consegue estar desenvolvendo a tua vida diferente disso, né? Hoje a gente ouve até muitos empreendedores, né? E pessoas muito famosas falando assim, será que ainda precisa a universidade? Sim, será que não? Então as pessoas colocam justamente para sair desse caminho, desse ciclo, né? Queria que de repente tu falasse um pouquinho sobre isso, Israel. Maravilha. Quando tu fala sobre essa questão de como que a gente vive, né? É muito isso, né? Se a gente for parar a pensar, todo mundo, mais ou menos, de alguma maneira, seguiu essa cartilha, né? Então, eu vou estudar, né? 6 anos de idade eu entro no colégio, jardim, primeira série, vou até o 2º grau, depois eu vou ter que, com 16, 17 anos, escolher o que eu vou fazer pro resto da vida. Olha que coisa maluca, né? Olha a pressão que é isso, né? Tem gente com 50, 60 que não sabe ainda o que vai fazer e não tem problema algum. Só que a gente tem que ter aquela pressão. Não, tu precisa escolher a tua profissão, fazer o vestibular, passar, ficar 5 anos estudando e ai de ti se tu por alguma razão mudar de profissão. É tu jogar 5 anos fora da tua vida. Se tu se formou em arquitetura, tu tem que ser arquiteto. Tu não pode... Imagina, eu vou jogar 5 anos fora. Então é muito estranho isso, né? As pessoas têm essa barreira, né? De mudar de área, mudar de profissão, né? E é muito louco quando a gente começa a falar sobre isso, né? Meu grande projeto assim, é poder ensinar as pessoas que as pessoas deveriam crescer, e essa é a cultura que a gente está trabalhando para passar para as pessoas, para que elas possam disseminar para familiares, para amigos, para os filhos, de que as pessoas deveriam trabalhar para serem livres, né? Tem uma história, se a gente for voltar no tempo, né? É muito louco pensar que até 1888 a gente tinha escravidão no Brasil, né? Então, as pessoas vendiam pessoas, né? Então, vendiam escravos, é uma coisa louca, né? A gente tem mais tempo de escravidão do que sem escravidão no país, no Brasil, né? E tem uma história, inclusive um dos textos que eu publico para os meus alunos, falando sobre a escrava Elvira, né? Que ela trabalhou durante muitas décadas, né? E juntava um dinheirinho naquela época, né? Na caderneta de poupança, que é dessa época já, durante várias e várias décadas para poder comprar aquilo que era o mais importante, o mais fundamental na vida dela, que era a carta de alforria. Então ela juntou durante a vida inteira, durante décadas, para poder comprar aquilo que era o mais valioso, comprar a carta de alforria. Com a carta de alforria, ela poderia ser livre. E aí, para a galera, para vocês aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, quanto que custa a tua carta de alforria? Quanto que tu deveria ter de patrimônio para que, naquele instante, tu pudesse pagar tuas contas? E se tu pagasse as tuas contas com esse teu patrimônio, tu iria fazer exatamente isso que tu faz hoje todos os dias?
Tu iria trabalhar na mesma empresa, tu ia conviver com as mesmas pessoas, ou talvez tu ia falar, cara, eu tô há 10 anos convivendo com as pessoas que eu não gosto, não aguento mais nem olhar pra cara, né? Tô lá porque eu tenho um bom salário, eu tô lá porque eu me formei nessa área, eu tenho que estar lá, né? Então, isso é legal de começar a pensar, porque é possível, não é fácil, mas é possível a gente poder trabalhar, se preparar para isso, para poder, em algum momento, trabalhar naquilo que tu gosta pra caramba. E é muito interessante que aquilo que tu mais gosta de fazer, se for parar pra pensar, pô, eu amo, sei lá, eu quero ser veterinário, eu gosto de cachorro pra caramba, ou então, se eu pudesse, eu ia ser um arquiteto, ou ia fazer um curso de gastronomia. Minha vida toda pensei em, né, fazer um curso de gastronomia. Então, se eu pudesse um dia, é um sonho que eu tenho. Pensa que se tu tem esse sonho, provavelmente tu vai ser o melhor profissional naquela área. E se tu for um bom profissional naquilo, olha que consequência, tu vai ganhar muito dinheiro. Sim. Então o dinheiro, ele persegue as pessoas bem-sucedidas que fazem muito bem aquilo que elas se dispuseram a fazer. Agora, o que acontece? Muita gente começa alguma coisa pensando em ganhar dinheiro, que daí já começa completamente errado, né? Mas aí que tu citou nisso, agora nós falamos aqui, o Sonsa falou que tem diversas pessoas falando sobre isso hoje na internet, e eu acho que as pessoas estão se interessando por esse assunto de investimento só pensando nisso. Elas não querem nem entender. Exato. Como eu ficar rico gastando tudo. Não é? Elas querem saber como é que elas podem, da noite pro dia, não é? É muito louco isso, cara. Não, exatamente. E é o que a gente comenta sempre, né? E principalmente no grupo lá do Israel, é que eu ainda anotei aqui uma das coisas que eu aprendi no curso o tempo é o melhor investidor. Seja paciente. Então, tu tem que aprender, que, né, o Israel vai falar melhor sobre isso, que nada é de um dia para o outro, né? Tu vai colocando um grãozinho ali, um outro grãozinho aqui, e aos poucos tu vai vendo a mágica acontecer, né? Mas nem todo mundo é paciente. As Sim. pessoas hoje são muito mais impulsivas, elas querem as coisas para ontem, né? E aí dificulta demais, né, Israel? E também porque a oferta em relação a isso tá gritante, porque tá todo mundo ofertando essa possibilidade de um dinheiro fácil, vamos dizer assim, né? E não existe isso, né? Tu tem que... É a questão da educação mesmo, do conhecimento, né, Israel? Não, é bem por aí mesmo. E é pensar o seguinte, tá? Tu quer ganhar dinheiro, ok. Pra que tu quer ganhar dinheiro? Essa é a pergunta principal. Tu quer dinheiro pra quê? Pra comprar um carro novo? Tu quer pra comprar uma casa nova? Tu quer pra ter uma casa, um apartamento de 2 quartos? Tu quer comprar um apartamento de 3 quartos? Tu quer mais dinheiro pra poder fazer uma viagem internacional? Então, esse é o ponto, né? Então, partindo daquela premissa ali, de que o nosso tempo é o nosso principal tesouro, é o nosso principal ativo. Ninguém consegue comprar tempo com dinheiro nenhum do mundo. Então, a gente ter tempo de qualidade é a coisa mais importante, né? Pensar da liberdade. Escravo Elvira lá no passado, pô, trabalhou, né, durante um tempão, décadas, para poder construir e comprar a carta de alforria. Que, pô, agora eu sou livre, né? E se a gente for pensar, pô, a gente tem uma sociedade escrava do trabalho, escrava do dinheiro, escrava das coisas que ela possuem, dos bens, né? Então, pensar o seguinte, para que eu quero o dinheiro? Né? Quando as pessoas, a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, elas trabalham para comprar coisas. Elas trabalham no modelo consumista. A gente foi criado assim. Né? Eu lembro da minha... Quando eu até fazer 18 anos, o sonho de todo homem, né? Todo jovem é comprar um carro. 18 anos, pô, tirar carteira de motorista. Né? Imagina quando eu puder dirigir, né? Liberdade, aquela sensação de liberdade, comprar um carro. Pô, se pudesse ser um carro zero, melhor ainda. Né? E aí depois de entrar na faculdade, pô, como o Sonsa comentou, né? Pô, de repente comprar uma casa... Daí casou, né? Agora uma casa maior, aí tem filho. Precisa de um outro quarto para as crianças brincarem, né? E aí o processo ele não termina mais. Agora, quando tu começa a entender que a liberdade é o centro, né? Então, pensar, eu preciso investir para eu me tornar mais livre. Eu falo muito para meus alunos que a cada mês que tu investe, é um pouquinho mais livre que tu te torna. E liberdade não tem preço. Eu lembro quando eu vim para Floripa, contando um pouquinho da minha história para vocês, se vocês me permitirem. Por favor. Claro. Quando eu vim para cá em 2002, eu tinha essa mesma cultura. Apesar de minha mãe ter sido um exemplo muito, né, de educação financeira, eu não seguia esse exemplo. Assim, como jovem, 18 anos, vim para Floripa, sempre fui um bom aluno no colégio. Só que quando eu vim para Floripa, eu pensei assim, parece que eu tirei um peso nas minhas costas. Assim, pô, passei na Federal, tô em Floripa, eu acho que agora dá uma aliviada, agora vou descansar um pouquinho. Tanto é que na primeira fase da administração eu fiquei em recuperação. Nunca tinha ficado em recuperação na minha vida. A primeira fase da UFSC que eu fiquei em administração. E aqui, quando eu comecei a trabalhar, ganhar meu primeiro dinheirinho, eu pensei, pô, legal, tenho um dinheiro agora aqui, vou começar a gastar, ia pro shopping. Eu lembro que eu levava meus amigos no boliche, tinha um boliche Pinguim lá, pagava tudo para os meus amigos. Assim. Então,
É o normal as pessoas quererem ter o dinheiro para poder ter o sentimento de felicidade, que é o que as coisas nos dão, né? Então, tu compra alguma coisa, tu tem uma experiência, tu fica feliz por um tempo, né? E se a gente for parar a pensar, as pessoas perseguem esse sentimento o tempo inteiro. Quando tu tem o dinheiro, tu tem alguma coisa, tu quer se sentir bem. Tu quer comprar uma roupa bacana, prazer momentâneo. Tu quer fazer uma viagem legal, porque daí quando tu for viajar, tu vai tirar um monte de foto. Tu vai chegar, tu vai contar para teus amigos, para tuas famílias. Pô, fui num lugar bacana, um restaurante legal, tirou foto, postou no Instagram. Só que esse sentimento de prazer, de euforia, ele dura um tempo. Né? Quando tu vai num restaurante bacana, legal, tu leva a tua família, come, barriguinha cheia, chegou em casa, aquela sensação boa, ela durou, sei lá, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Chegou em casa, acabou. Só que o que a gente quer perseguir? Esse sentimento de satisfação, de euforia, de prazer. O tempo todo. Que é a questão da corrida dos ratos. Sim. As pessoas estão constantemente buscando sensações prazerosas, buscando a euforia que o dinheiro traz. E se a gente for parar a pensar, isso é um efeito viciante, é que nem uma droga. Né? O consumo é um tipo de droga. Se tu fica viciado em comprar coisas, em estar constantemente correndo atrás do dinheiro para ter sensações positivas, tu tá viciado, tu tá dominado pelo processo. As pessoas não entendem que a vida ela é feita de momentos de tristeza também. A gente tem que curtir a tristeza. A gente não pode querer só estar feliz o tempo inteiro. A tristeza nos ensina, o sofrimento que a gente passa nos traz ensinamentos, né? Então, voltando ali para a premissa da liberdade, né? As pessoas deveriam... claro que a gente vai, de repente, a pessoa ter a opção de comprar um carro. Não é proibido isso, né? Mas é entender que o que vai me dar liberdade? Eu comprar ativos. Né? Um conceito já básico lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, quem ensina, né? O que é um ativo? Né? Coisa bem básica para todo mundo que está nos ouvindo aqui a poder aprender. Um ativo é todo aquele investimento que coloca dinheiro no teu bolso. Então, pensar o seguinte, o carro é um passivo. Porque o carro, ele tira dinheiro do teu bolso. O carro, tu tem que fazer revisão, tu tem que pagar o IPVA, tu bota gasolina, tu tem que fazer manutenção. Então, ele tira dinheiro do teu bolso. Então, tu paga aquilo para ter um conforto, né? Para ter comodidade de se deslocar. A casa que tu compra, muita gente entende, pô, é um ativo, né? Não, é um passivo. A casa que tu mora, tu tem que pagar IPTU, tu tem que fazer uma reforma, tu não está gerando valor, não coloca dinheiro no teu bolso. Então, ela é um passivo. Então, o que acontece? A grande parte das pessoas na vida, elas vão passar uma vida inteira comprando passivos. E comprando passivos a vida inteira, elas se tornarão escravas até o último... É muito triste falar isso, mas é o que é. Sim. Né? Até o último dia de vida. As pessoas que começam a despertar para essa realidade, começam a entender assim, não, eu tenho que comprar ativos. Quanto mais ativos eu tiver, né, investimentos que colocam dinheiro no meu bolso, seja uma ação, um fundo imobiliário, um investimento que as empresas estão trabalhando, elas colocam dinheiro no meu bolso, a cada vez que elas vão colocando dinheiro no meu bolso, eu vou me tornando mais livre. E vai chegar um determinado momento que tu vai ter uma fonte de renda passiva maior do que o teu custo de vida. E esse é o dia mágico. Exatamente. Esse dia mágico que fala o seguinte, pô, a partir de hoje, quanto que eu tenho de custo? Eu gasto 5 mil para viver? Ok. Eu tenho 5 mil de renda passiva. Ou seja, hoje, se eu não quiser fazer mais nada, eu posso. Né? Ou, provavelmente, né? Muito provavelmente, se tu chegou até aquele momento, tu vai fazer muito, vai trabalhar muito mais. Né? A gente olha esses caras que são bilionários. Qual que é a motivação desses caras de trabalharem todos os dias? Né? Os caras não trabalham por dinheiro há muito tempo. Sim. O dinheiro deixou de ser um veículo de mobilização para ser outras coisas. Né? Então, é que nem a pirâmide de Maslow. Né? Na administração tem a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow. Que ela fala que, no primeiro momento, na base da pirâmide, a gente tem que satisfazer as nossas necessidades básicas. Né? Então, necessidade de proteção, de saúde, habitação, segurança. E a gente vai evoluindo até que o ponto, né, mais alto da pirâmide é a autorrealização. Né? Então, o que te faz bem? Né? Aquilo que tu acorda assim, cara, isso aqui eu faria de graça. Isso aqui me move, isso aqui me dá um prazer tão grande que eu faria de graça. Né? E eu lembro que é muito louco que as pessoas buscam isso, essa resposta. Né? E não tem problema nenhum de as pessoas passarem a vida inteira procurando, porque vai chegar uma hora que tu vai ter essa resposta. A J.K. Rowling, escritora da série do Harry Potter, né? Ela até os seus 40, quase 50 anos de idade, ela era uma funcionária frustrada e não sabia o que ela ia fazer, tanto é que ela começou a obra e pum, né? O Walt Disney, com quase 60 anos que ele fundou, né? Foi muito engraçado que no comecinho da trajetória do Walt Disney, ele foi demitido por falta de criatividade. Exatamente. Né? Na história do Walt Disney. Filme, no livro também. É sensacional. E aí pensar o seguinte, o próprio fundador do KFC, aquela rede de frangos, é por 70 e poucos anos. Sim.
Então, cara, se com 16 eu preciso ter a resposta do que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não, a gente está se descobrindo o tempo inteiro. Né? Então, essa jornada é legal de pensar assim, eu não estou buscando a felicidade está no caminho. Né? Então, as pessoas, esse momento que a gente está aqui, as conversas que a gente vai interagir, isso vai nos deixando mais próximos de a gente encontrar de fato, né? Porque para muita gente, para mim também, gente, para mim, assim, durante muito tempo, assim, eu achava que era utopia esse negócio, assim, pô, como assim, né? Achar um negócio que tu vai fazer bem pra caramba, que tu vai querer trabalhar 10, 15 horas, não existe. Eu quero trabalhar o mínimo possível, né? A própria palavra trabalho, né? Já tem uma conotação assim, né? Então, eu acho que é por aí, assim, a gente poder atravessando esse caminho, buscando aquilo que te dá esse realmente prazer. Só que a resposta vai vir. Não adianta tu ficar desesperadamente procurando, achando que vai chegar em algum momento, porque ela vai chegar, vai chegar. E o que é mais interessante é, como tu falou, né? A pessoa começa a entrar no mundo dos investimentos, aí tu começa a comprar alguns ativos ali, e aí tu começa a receber alguns dividendos, né? Como tu sempre fala, no começo esses dividendos eles estão te pagando uma bala, daqui a pouco eles estão te pagando um cafezinho, daqui a pouco eles estão te pagando a internet da tua casa, daqui a pouco eles estão te pagando o aluguel da tua casa. Então, quando tu começa a investir e tu começa a comprar esses ativos e tu consegue visualizar ali na prática, né? Tu recebendo no teu aplicativo hoje, opa, você está recebendo dividendos, aí tu começa a realmente, cara, isso é real, né? E o que muitas pessoas pensam é que assim, cara, as pessoas acham que muitas vezes para investir tu tem que ser rico, né? Porque acham que o investimento é uma coisa que tu tem que colocar muito dinheiro, né, Israel? Então é impressionante, porque aí daqui a pouco, assim, eu dou aula de personal, tem outras coisas, o Thiago também, daqui a pouco tu tá vendo, cara, tu tá recebendo uma aula de personal por mês passivamente. Tu tá parado recebendo na tua conta. Então, cara, a lógica, o cara pode falar, é muito legal. Quando tu consegue visualizar isso na prática, né? No dia a dia, né, Israel? Então, é bem por aí, assim, a renda passiva, né? De tu poder saber que tu tá dormindo, tu tá viajando, tu tá em qualquer lugar, as empresas estão trabalhando para ti, né? Tu tem uma participação naquele negócio. E tu comentou uma parte bem bacana agora, né, Thiago? A questão que as pessoas querem enriquecer rápido, né? Então, grande parte das pessoas, por quê? Por que elas querem enriquecer rápido? Sempre tentar entender o porquê, né? Porque elas não estão com a cabeça preparada. Elas querem dinheiro para consumir. Elas não querem enriquecer para estar livres, né? Elas querem dinheiro para poder comprar alguma coisa. É muito interessante que a gente pense assim, quando eu for rico, né? Como é que o rico vive? O rico vive ostentando. Deixa eu parar, é completamente o contrário. É o pobre que ostenta. O rico vive de forma simples. Quem é verdadeiramente rico? Porque ele não enxerga que o dinheiro ele foi feito para comprar bens. Ele enxerga que o dinheiro é para dar liberdade, para dar tranquilidade para eles. Tu pega o Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem 92 anos. Ele começou a investir aos 11. Aos 11 anos, ele investe há mais de 80 anos. Ele mora na mesma casa que ele comprou na década de 50. Uma casa que ele pagou, se não me engano, 50, 100 mil dólares. Né? O cara tem 80 bilhões de dólares. Só que na cabeça das pessoas, as pessoas não conseguem conceber isso. Não, mas como assim? Se eu tivesse 80 bilhões de dólares, sei lá, eu compraria uma ilha para mim? Compraria um helicóptero? E é justamente a forma que tu pensa, né? Se tu tá pensando dessa forma, é essa a preparação que tu vai aprendendo ao longo do tempo. À medida que tu vai evoluindo, tu vai entendendo que o dinheiro vai te dando liberdade. E quanto mais leve, mais livre é a tua vida, né, mais suave tu consegue viver. Tu não fica dependente das coisas. A gente fala muito que quando a gente compra as coisas, né, e não tem mal nenhum de comprar um carro, uma moto, etc. e tal, mas quanto mais coisas tu compra, mais escravo tu se torna dos bens que tu possui. A gente não possui os bens, são os bens que nos têm. Porque quando tu tem... Vamos parar para pensar, se tu tem um carro, uma casa, uma moto e não sei o quê, tu tem que fazer manutenção disso constantemente. Sim. Tem que cuidar, tu tem que trocar, tu tem que lavar, né? Tem que fazer manutenção daquilo. Então, tu tá escravo daquela rotina. Agora, vamos pensar o seguinte, tu não tem nada, né? Só que tu tem tudo. Se tu tem patrimônio, se tu quiser andar de moto, tu vai lá e aluga a moto que tu quiser. Pô, tu com uma vontade de andar de moto, eu posso andar de moto, tenho carteira de moto. Tu aluga uma moto, vai, fica... Tu quer alugar um carro, né? Pô, tô com vontade de andar com um SUV bem bacana e tal. Tu vai lá e aluga um carro bom, tu fica 2, 3 dias. Então, o que a gente tá passando agora, que é legal? A nossa geração, né, ano 2020 para frente, assim, um pouquinho antes até, a nossa geração, ela tá justamente vivendo na transição da época material para a época experiencial. Né? As pessoas já estão vendo muito mais valor em poder ter experiências.
Então, pensar o seguinte, muitos dos meus amigos hoje não têm carro. E se a gente for voltar alguns anos do tempo, isso era uma coisa inimaginável, né? A gente ficava assim com o olho arregalado, assustado. Como assim, cara? Tu não tem carro, tu aluga, tu vai de Uber, né? Até voltar um pouquinho tempo atrás nem tinha Uber, né? Então, hoje já é bem comum as pessoas já decidirem, não, eu até tenho condições de comprar o carro, mas eu prefiro não ter, né? Eu tenho um carro lá parado, um passivo, um negócio, um dinheiro está parado na garagem, eu uso uma vez por dia ou só no final de semana, ou mesmo moram de aluguel, né? A gente imagina falar isso para os nossos pais. Voltar 20 anos do tempo, não, mãe, eu tenho dinheiro, mas eu jamais vou comprar um imóvel, vou viver de aluguel. Pô, levava a surra, né? Tá louco, tá maluco, pirou. Então, hoje já não, já é uma coisa bem comum, né? Tu tem a possibilidade, de repente, de comprar um imóvel, tu tem essa segurança psicológica de saber que tu tem um teto, se acontecer algum problema, o dono do imóvel não vai te mandar embora. Tem essa questão da segurança psicológica de repente, os filhos estudam num colégio ali próximo, né? E de repente, pô, já pensou se o dono pede aqui o imóvel, vou ter que mudar de bairro? Como é que meus filhos moram, estudam aqui no colégio aqui próximo? Como é que eu vou fazer? Então, tem fatores que não são apenas financeiros nessa decisão, né? Agora, tu tem a possibilidade de tu não ter nada, só que tu ter acesso a tudo, né? Vamos pensar o seguinte, durante muitos alunos que entram no G20, eu faço uma espécie de uma entrevista de seleção quando eles vão entrar, né? E eu pergunto o seguinte, tá, qual que é o teu sonho? O que tu quer ter daqui a... né? Como é que tu se enxerga daqui a 5, 10 anos, um sonho material e tal? E muita gente me falava assim, eu quero ter uma casa na praia. Né? Meu sonho sempre foi, em algum dia na minha vida, comprar um sítio ou uma casa na praia. E aí, à medida que o tempo vai passando ali dentro do G20, eu falo o seguinte, tá, tu quer comprar uma casa na praia onde? Em Garopaba, em Balneário Camboriú, né? Ou sei lá, escolhe um determinado lugar, né? E eu falo o seguinte, tá, mas imagina tu ter uma casa, tu vai investir um determinado valor grande e tu vai ser condenado a ter que passar todos os teus verões na mesma praia pro resto da tua vida. Pode ser a melhor praia. Na mesma casa. Na mesma casa, o tempo inteiro. Deve ser maravilhoso, né? Mas, pô, tem tantas opções. Agora, o que tu acha dessa opção? De tu poder selecionar, escolher a praia que tu quer ir com a tua família a cada verão diferente. Ou se tu gostar de uma, tu poder ir 2, 3 seguidos. Não, gostei pra caramba. Eu vou... Não, Garopaba pra mim é top, eu vou esse ano que vem eu vou de novo. Mas vai ter um momento que tu vai enjoar, deixa eu conhecer uma praia diferente, uma experiência nova com minha família e tal. Sim. Então, tu poder ter essa liberdade, né, de poder selecionar o lugar que tu quer ir, é muito prazeroso, né? Então, é uma perspectiva nova, né? Uma forma diferente de enxergar. Bem diferente. Eu acho que a gente já foi acostumado, o brasileiro principalmente, culturalmente, se puder comprar as coisas, né? É impressionante. Da época dos também, avós... Mas a gente é bombardeado a ser consumista. É muito difícil, tu tem que estar se policiando o tempo inteiro para tu poder manter esse trilho, né? Essa consistência nesse objetivo. Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, imagina, é o carro, é a casa, é o perfume, E pensar o seguinte, né? Janeiro, aí tem janeiro, daqui a pouco carnaval. Aí o cara já começa a se preparar, vou fazer uma viagem do carnaval e tal. Aí vem março, abril, aí tem Páscoa, aí depois Dia das Mães, aí Dia dos Namorados, Dia dos Pais, e aí começa evento, daqui a pouco tem Black Friday, Natal, Dia das Crianças. Tu tem sempre opções para tu poder gastar o tempo inteiro, né? Sim. Então tu tá sendo assim, o tempo todo hipnotizado para que, olha, trabalhe pra caramba, gaste tudo que você possui e você vai entrar nesse loop infinito o resto da vida, né? Sim. Então Não, exatamente. E aí entra a questão que a gente já vem falando em vários programas, que é hábitos, né? A rotina, de tu entender o que tu tá fazendo, né? Eu até selecionei rapidinho, eu vou ler rápido aqui. Dá bala. A lista de livros que normalmente o Israel passa quando a gente começa a fazer essa mentoria, só para vocês terem uma ideia, assim, porque depois o Israel vai explicar melhor. Ele não simplesmente passa a informação, ele faz com que a pessoa tenha essa visualização e ela consiga entender esse processo. Então, só rapidinho aqui, ó, O Poder do Hábito, Os Segredos da Mente Milionária, Crash, Uma Breve História da Economia, sensacional esse aí, Mais Esperto que o Diabo, Faça Fortuna com Ações, O Investidor Inteligente. Então, é o que a gente está falando, foi o que o Thiago falou, apesar da gente ser bombardeado por informações e coisas para a gente querer estar comprando, né? Aí entra a importância do educador financeiro, né? De não simplesmente falar o que tu tem que estar fazendo, mas conseguir fazer com que tu mude a tua maneira e tu aprenda a lidar com o teu dinheiro. Cara, exatamente o que o Israel está falando até agora, né, Israel? Então, essa mudança de mente, a mudança da mentalidade, o quanto ela é importante em todos os aspectos. A gente já falou da importância da mudança
com o Nerd Sedutor, com o Rafa. Sim. A gente falou muito da importância da mudança do pensamento e hábitos com o Wesley, né? E nós estamos falando de novo da importância na mudança dos hábitos e rotinas agora com o Israel. É verdade. Eu lembro quando eu trabalhava no Sebrae, eu moro ali no Itacurubi, e aí o Sebrae é do lado, né? E aí até um determinado momento da minha vida eu ia trabalhar de carro. Assim, o carro nem esquentava o motor, assim, praticamente andava 500 metros. E aí eu tinha sempre uma justificativa mental de que eu trabalhava de roupa social e tal, né? Então, eu pensava que não queria chegar suado. Então, pô, tá muito quente. Se eu chegar lá, vou chegar aquela pizza embaixo do braço. Então, não vou de carro. Aí, quando tava frio, é porque tava frio. Aí, quando tava chovendo, é porque tava chovendo. Então, tu criou uma trava mental da comodidade de sempre ir de carro. Aí, o que acontece? Tu trabalha durante 8 horas no escritório, tu começa a engordar, né? Então, eu não fazia atividade física. E é muito interessante falar sobre isso também, né? Quando a gente fala de dinheiro, né? Eu falo muito pra galera o seguinte: na nossa vida a gente tem que regar 3 plantinhas, né? Pode parecer meio clichê, historinha e tal, mas faz total sentido, assim. Pensar o seguinte: tem 3 coisas que a gente tem que nutrir o tempo inteiro na nossa vida. A saúde, né? Óbvio, né? Só que muitas vezes a gente não enxerga o óbvio. A gente vai passando o dia, se alimenta mal. Eu falo muito pra galera do G20: pô, tu escolhe a gasolina que tu vai botar no teu carro. Aquele posto ali não tem bandeira. Não vou abastecer naquele posto ali, não conheço. Acho que já tem a gasolina batizada ali. Vou abastecer nesse aqui, que eu já conheço e tal. Tu escolhe o combustível que tu vai colocar dentro do teu carro. E tu não escolhe o combustível que tu vai botar no teu próprio corpo. Pô, faz sentido isso? Né? Então, pô, a tua saúde, cara. Tem uma história bacana que fala sobre isso, fazendo uma analogia de carro, né? Que é falar o seguinte, que imagine que tu pudesse comprar um único carro na tua vida. E tu nunca mais poderia comprar um outro carro. E daí, pô, se eu tivesse que comprar o único carro na minha vida, não pudesse nunca mais nessa condição trocar meu carro, como é que eu ia cuidar do carro pra caramba, né? Cuidar do combustível, ia, lustrar, ver amortecedor e tal. Agora imagine que esse carro é o teu corpo, que realmente tu foi fadado a andar com o mesmo carro até o final da tua vida. Sim. Pô, tu não vai cuidar das tuas articulações, do teu corpo, do teu combustível que tu coloca dentro do corpo, né? Então foi realmente uma virada. Então eu comecei E é muito importante a gente poder reconhecer as nossas fraquezas, né? Então, essa parte da disciplina na saúde, para quem é da área, para quem tem... Então, eu sou muito adepto da questão de que a gente tem inteligências diferentes. Então, isso é um tipo de inteligência, de poder ter isso muito claro, muito cristalino na tua vida, de saber, cara, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar bem. Então, por muito tempo na minha vida, eu achava uma besteira. Tomava coca pra caramba, comia um monte de besteira e tal. Mas quando começa a se juntar com pessoas melhores que tu, em outras áreas, a tua vida começa a se transformar. Esse é um grande segredo que a gente vai abordar um pouco aqui, né? Então, eu tinha essa consciência, a nítida imagem de que eu não era bom em ter essa consciência de saúde. E eu comecei a me juntar com pessoas que eram muito melhores que eu nesse aspecto. Que faziam maratona, corrida, que acordavam 5 horas. Achava uma maluquice. Acordar 5, 6 horas da manhã para correr. Os caras são doidos. Só na próxima encarnação que eu vou acordar assim cedo. E aí, quando tu começa a questão, aí vem a questão dos hábitos, né? Quando tu muda, inclusive é o The First ali, né? O Number One, o livro número 1, Poder do Hábito, eu recomendo que todos vocês leiam. Quando tu muda um hábito na tua vida, a gente tem o chamado hábitos angulares, né? Que é o cara que deixa de fumar. Se ele deixa de fumar, ele começa a sentir o cheiro das comidas diferente. Ele começa a sentir o gosto, né? Ele começa a conviver com pessoas diferentes, porque se ele não vai fumar, mas não vai sair mais com aquele cara que fuma 1 carteira, 2 carteiras por dia. Aí o hábito de beber junto, ele já vai cuidar, porque ele sabe que é um gatilho, que ele bebe e vai ter vontade de fumar. Então ele começa a mudar, a pele dele começa a ficar melhor, mais bonita, o cara olha no espelho, o cara começa, né, a cuidar mais da saúde. Então olha, um único hábito que ele mudou, quantos hábitos angulares ele conseguiu alterar, né? Então, um ponto importante, né? Ainda vou voltar nas plantinhas ali. É a gente poder se relacionar com pessoas, que é uma dessas premissas, né? A vida é esse tripé, que é a saúde. Cara, se tu não cuidar da tua saúde, não adianta investir. Para que tu vai investir? Aí concordo, não faz sentido algum. A segunda são os relacionamentos. Então não adianta tu ser um cara super saudável, cuidar da tua alimentação, cuidar do teu corpo, dormir bem, se tu é uma pessoa insuportável. Tu é um pai ruim, uma mãe ruim, um péssimo marido, uma péssima esposa, péssimo filho. Ninguém gosta de estar perto de ti. Então, tu não nutre os teus relacionamentos, teu comportamento é explosivo, etc. e tal. Então, tu tem que alimentar os teus relacionamentos, sejam conjugais, sejam profissionais. Então, relacionamento, network, tá? Ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar contigo, né? Isso é fundamental. E o terceiro pilar é o dinheiro. E aí a gente já dá aquele choque inicial, né? Mas se a gente for parar a pensar, o dinheiro é o nosso instrumento de troca, né? Já foi no passado sal, já foi ouro, já foi especiaria, já foi tudo.
Hoje é dinheiro, né? Que a gente nem pega mais. Verdade. Uma coisa imaterial, a gente abre o celular, a gente vê dígitos no celular, né? Olha, eu tenho tanto números, né? Difícil, as pessoas... Antigamente era cheque, cartão de crédito, hoje já tem uma aproximação, tu nem pega mais no cartão de crédito, né? Então, é uma convenção. Só que esse é o teu instrumento de troca. É com ele que tu compra a tua roupa, que te protege do frio, que tu paga a alimentação tua e da tua família, a educação dos teus filhos, o teu imóvel, a tua morada, o teu teto. Então, o dinheiro é o quê? Ele é a materialização da tua troca de riqueza. Né? E como é que tu troca a tua riqueza? Tu investe tempo. Né? Se o cara é trabalhador numa empresa, pública ou privada, ele vende 8 horas do seu dia em troca de um valor. Né? Então, o cara está lá por 8 horas por dia, 40 horas por semana, ele recebe uma remuneração. Essa é a riqueza que ele produziu com o tempo. Por isso, perceba que a gente voltou naquela parte inicial do tempo. Então, eu estou trocando o meu tempo. Passei 8 horas da minha vida, né, produzindo, fazendo um relatório, enfim, né, gerando algum tipo de valor, conhecimento físico ou intelectual, para eu ter essa riqueza. E aí, o que a gente faz? A gente pega o nosso tempo, que não volta mais, essas 8 horas foi embora, não consigo recuperar mais. E eu enriqueço outras pessoas e outras empresas. E eu empobreço a mim e a minha família. Então, quando a gente começa a olhar sobre essa ótica, a gente começa a pensar assim, caramba, né? Como que eu fui a vida inteira, né? Escravinho ali, nem um cavalo ali com os olhos fechados para nunca... Pô, realmente, meu tempo está indo embora. Se eu gastar tudo que eu produzo, toda a minha riqueza, eu vou ficar pobre, dependente e escravo, né? Então, é enxergar esse instrumento que o dinheiro, ele é a tua riqueza. Ele é a tua passagem para a liberdade, né? Se tu cuida da tua riqueza, se tu recebe o teu dinheiro e tu investe, tu tá um pouquinho mais livre a cada mês, que é o que o Felipe comentou. A cada mês que tu investe, tu vai gerando renda passiva até que um determinado dia tu vai comprar a tua carta de alforria. Nesse belo dia, tu não vai provavelmente trabalhar porque tu já é outra pessoa. Sim. Tu se transformou ao longo da jornada, o que é mais sensacional. A pessoa que começa a investir, é bem natural isso. Eu quero investir para ganhar dinheiro. Eu compro uma ação, eu recebo dividendo. Então, ela tem uma premissa inicial. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma condição boa. Só que ao longo da jornada, ele começa a entender. Por isso que a gente fala muito do programa G20, que a gente já vai falar um pouquinho, que é o quê? É tu poder preparar a tua mente para poder entender. Por que os caras jogador de futebol, o cara ganha 5, 10 milhões por mês. Por que tem um monte de pobre que está hoje não... Pô, mas o problema não era dinheiro? O cara ganha 5, 10 milhões por mês. Então não é dinheiro. Uma frase que eu também comento ali dentro do programa G20 que não se resolve problema de dinheiro com dinheiro. Então, meu problema é dinheiro. Então tá aqui, 10 milhões de reais. Se o cara não tem a cabeça certa, ele vai pegar esse dinheiro todo e vai torrar e vai ficar mais pobre rapidamente. Né? Então, típico caso das pessoas que ganham na loteria, que viram milionários. Big Brother, Mega Sena, loteria, bem assim. E assim, Israel, então, eu até quero tocar num assunto que eu acho bem interessante, né? De vez em quando eu converso com alguns amigos, algumas coisas, que é essa coisa do comprar um imóvel, né? Pô, o cara vai lá, pô, mas como tu vai ter uma casa, isso e aquilo? E a gente tenta explicar, né? Da minha maneira simples, o básico que eu sei, falei, cara, hoje em dia tu está investindo, de repente a gente até está indo um pouco à frente do assunto, cara, tu está investindo em fundos imobiliários, né? Que as pessoas, pô, mas o que é fundo imobiliário, né? Tu poder fazer parte, né? Tu ser sócio de locais e que tem aluguéis de imóveis em vários locais e que também te dão dividendos. Então, as pessoas, normalmente, tu vê muito no Instagram, o cara fala, porra, em vez de comprar um apartamento de 500 mil reais, eu vou pegar 500 mil reais, vou estar investindo, nesse investimento eu vou estar ganhando um X de dinheiro e esse X de dinheiro vai poder estar fazendo com que eu alugue um apartamento tão bom, de repente eu botei um valor errado, mas enfim, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho assim sobre dessa parte de ativos, assim, que diferenças tem para as pessoas que ouvem falar sobre ações, fundo imobiliário, um pouquinho mais assim dentro desse... Legal, assim, hoje a questão dos investimentos, ainda para o brasileiro é um mito ainda, né? Se a gente for falar assim, investimento, a grande parte das pessoas tem dinheiro na poupança ou parado na conta corrente, né? E queria muito que todo mundo estivesse ouvindo hoje, né, pudesse pensar o seguinte, né? Entender que aquele dinheiro é o teu tempo. Se tu tá deixando o teu dinheiro parado, tu tá jogando o teu tempo de vida fora. Então, se tu trabalhar com esse entendimento, as coisas começam a mudar. Porque a gente não dá Por que a gente não dá a mesma relação do dinheiro pro nosso tempo? Não, pô, não tem tempo, tem horário, tem agenda. Pô, dinheiro é o teu tempo, né? A conversão da tua riqueza, da tua dedicação.
Então, quando a gente fala assim de investimentos hoje, por exemplo, fundo de ações, fundos imobiliários, né? O Brasil ele está engatinhando, né? A gente tem 28 anos do real, né? Então, 28 anos, ontem, né? Vou pensar na história de um país. E o brasileiro, que é um país emergente, país em desenvolvimento, subdesenvolvido, né? Como queiram nomear, é um país que hoje tem aproximadamente 5 milhões de pessoas que investem em ações. A gente tem uma população de 210 milhões de pessoas. Então, isso dá o quê? 2,5%. É impressionante. 2,5% de pessoas que compram uma ação. Que a gente vai falar, de repente, vai falar um pouquinho para quebrar um pouco aquilo que o Felipe comentou, né? Ah, tem que ter muito dinheiro e tal. Nos Estados Unidos, para a gente poder pensar na questão cultural, né? Nos Estados Unidos, 60% das pessoas investem em ações. Então, de 300 milhões de habitantes, são 180 milhões de investidores. E qualquer pessoa investe. Lá não é um negócio assim, pô, o Thiago agora tá estourando ali, tá comprando ações, tá se achando e tal. É uma coisa comum, né? Empregado doméstico, zelador, a pessoa mais humilde, ela investe, compra ações de qualquer empresa até o alto executivo. Né? Aqui no Brasil ainda é um processo de transição. Muitos educadores fizeram um belíssimo trabalho e fazem diariamente para poder trazer de várias formas, de vários formatos diferentes, né? Essa cultura de, cara, invista, porque é a coisa mais importante que tu vai fazer na tua vida. É muito louco quando a gente fala ali, quando a galera começa a dar aquele estralo, né? E aí passa algum tempinho, ela fala assim, caramba, por que eu não comecei antes? Essa é a frase que eu mais escuto. E eu escuto essa frase de jovens de 22 anos. Tipo, caramba, por que eu não comecei quando eu entrei na faculdade? Tá com 17, eu podia estar investindo há 5 anos já. Mas desculpa te intrometer. Imagina. É até uma curiosidade minha. Porque assim, eu acho que é muito recente que a gente consiga investir por conta própria. Eu vou dar o meu exemplo ali. Pô, abri uma conta na XP, fui eu mesmo ali, dei uma estudadinha, claro, mas eu mesmo fui lá, consegui comprar ação, consegui vender, consegui comprar fundo imobiliário, consegui vender, eu fiz isso daí. Mas eu acho que é muito recente isso daí para a população brasileira. Para tu ter ideia, quando eu abri a conta na XP, eu não sabia que eu podia fazer. Eu achei que eu tinha que fazer sempre por intermédio deles. E não, eu não queria... A minha ideia era, eu não quero nenhuma gerente, nada para ficar controlando, porque a gente sabe, né? Eles colocam os pacotes deles, eles ganham em cima... Mas, enfim. Então, eu queria fazer por conta própria. Eu abri essa conta e consegui fazer, mas eu acho que é muito recente com esses bancos digitais agora, que vieram há pouco tempo aí. Acho que há 5 anos, talvez, 4 anos, que a pessoa pode conseguir ela mesma investir. Tu até conseguia antes, mas hoje realmente as plataformas, né, o layout, os aplicativos estão super simples. Assim, hoje as pessoas conseguem abrir um banco. Pensar o seguinte, né, 10, 20 anos atrás. Lembram quando vocês abriram a conta lá na Caixa Econômica do Banco do Brasil? De repente vocês nem lembram mais, né? Tinha que assinar, formulário. Hoje tu baixa um app, né? Em 2, 3 minutos tu abre uma conta digital, tu tem um número de uma conta corrente num banco, tu pede um cartão, tudo em 5 minutos, né? Maluco isso. Tu consegue comprar ação. Ação. Eu te falo porque o meu pai, ele não tem essa facilidade, mas ele abriu a conta na XP também, tá? E daí ele fez por intermédio de uma gerente, né? Que ela gerencia as contas ali e tal. E ele reclama para mim, prejuízo. Olha só quanto deu de prejuízo e tal. Assim, mas eu ganhei um pouquinho, mas ganhei. Eu acho que a facilidade está vindo agora para a gente, né? Nos Estados Unidos, talvez essa facilidade que eles tinham há mais tempo do que a gente tem. Não, sem dúvida. Assim, tocou num ponto importante que é hoje o acesso à informação e o acesso às plataformas realmente está muito mais facilitado, assim, né? Então as pessoas já conseguem abrir facilmente, até a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de manusear aplicativo, celular, já consegue abrir tranquilamente uma conta numa corretora, num banco, consegue comprar uma ação, consegue investir de uma forma mais fácil, assim, né? Mas um ponto que tu tocou, assim, eu acho que é legal falar sobre a questão de comprar ações, né? De comprar fundos imobiliários, né? Que é aquilo que a gente vem falando. Quando as pessoas entram, e até uma mensagem, é muito difícil compreender esse conceito, assim, né? Quando a gente começa a comprar uma ação, né? Que a gente começa a investir. Então, vou lá, comprei uma ação. Aí o ponto que a gente tem que voltar, né? Por que tu comprou aquela ação? Né? Tu comprou aquela ação para quando ela se valorizar, tu vender? E por que tu quis vender? Tu quis ganhar dinheiro. Né? Então, normalmente a pessoa quer pegar o dinheiro, quer gastar, enfim, né? Então, a mente do investidor é aquela mente difícil, que é tão complicado de ensinar, que isso vem ao longo de muitos e muitos anos, que é o quê? Eu vou investir, eu vou comprar uma ação de uma empresa, e as pessoas podem até pensar o seguinte, né? Tu pode olhar para as empresas que tu é consumidor, né? Que tu usa os produtos e serviços, né? De repente, olhar aqui, talvez tenha umas 10 empresas que estão listadas na bolsa, de repente está aqui na nossa sala de alguma maneira, sim, que tu poderia ser acionista. Pô, eu uso todo dia o produto dessa empresa, ou produto ou serviço. Pô, seria muito legal ser sócio,
desse projeto, desse negócio. E é pensar o seguinte, eu comprei uma ação, eu sou sócio agora. Então, assim, eu tô contigo ao longo dos próximos 5, 10, 20, 30 anos, talvez até o final da vida. Sim. Porque essa é a cabeça assim, do investidor, né? É isso que a gente tem que pensar em amadurecer, que é difícil no comecinho. Todo mundo que entra no mercado, tradicionalmente vai querer comprar uma ação, vai ficar tentado a vender uma ação que subiu 10, 20, 50%. O cara pensa, pô, tinha meu dinheirinho lá na poupança, demorava um ano para ter ali 5, 10%. Isso aqui me deu em um dia. Então, a pessoa se deslumbra no mercado de ações. E daí ela perde a essência que é o quê? Cara, tu tá investindo para construir patrimônio. Então, o investidor, no primeiro momento, ele nunca pensa em vender uma ação. Porque pensar o seguinte, vamos voltar no tempo, aproveitar o gancho da XP. O Guilherme Benchimol, que fundou a XP lá em 2001. Né? Até uma recomendação de uma leitura também, leia um livro Na Raça, que conta a história da formação da XP, que é sensacional. Um livro não é nada de técnico, assim, termos técnicos de investimento. Ele conta a história do cara, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, quando ele montou a XP. E é muito louco ele falar que a XP foi, quando ela começou, tinham alguns computadores na época das lan houses, lá em Porto Alegre. Lembra, na história do livro, ele conta que tinha uns macaquinhos na proteção de tela do computador, aqueles computadores de tubo, né, antigão. E ele foi crescendo a XP, foi evoluindo e tinham vários sócios naquela época, né? Donos também da XP. E a XP valia 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais. É que o sócio pensou, pô, caramba, eu tenho 10% disso, 10% de 10 milhões, pô, tenho 1 milhão de reais. Vendeu a sociedade, vários foram pulando o barco e o Guilherme Benchimol assim, cara, isso aqui é o projeto da minha vida. Isso aqui eu nunca vou vender. Isso aqui é o meu sonho grande, né? E aí foi evoluindo, quando chegou a 100 milhões de reais. Olha que louco pensar nisso, né? O Guilherme Benchimol, ele conta na história do livro, ele brigava com os caras que iam no escritório, iam de carro importado, ele brigava, pô, tá maluco, cara? Não, cara, não tem nada de carro importado. Dava esporro nos caras lá que chegavam no escritório de carro importado. Ele foi fazer a primeira viagem de classe executiva quando ele já tinha um patrimônio de 150 milhões de reais. E aí o cara pensa assim, pô, esses caras pensam diferente de mim. É isso que a gente tem que começar a pensar. Como é que esses caras pensam? Tentar entender o modelo mental desses caras, né? A moral da história foi evoluindo, foi crescendo. Em 2017, metade da XP foi vendida para o Itaú. O Itaú compra, ele olha, pô, esse cara aí tá crescendo, tá ficando relevante no mercado. Vou comprar metade dessa XP. Aí o Itaú oferece 6 bilhões e meio de reais, que valia a XP na época, né? Ele compra metade, acho que pagou 6 bilhões e meio, valia 13. Ele compra a XP por 6 bilhões e meio de reais. Hoje a XP está valendo em torno de 100 bilhões de reais. Pensa naquele cara que vendeu 10% da XP quando ela valia 10 milhões de reais. Ele pegou 1 milhão de reais. Hoje ele teria 1 bilhão de reais. Então é pensar o seguinte, tem uma frase também importante na questão de quando tu investe, é para o longo prazo mesmo. Não é assim ano que vem, não é daqui a 2 anos. É que nem a gente pensar o seguinte, fica um pouco mais material a gente pensar o seguinte. Vamos imaginar que vocês se tornaram sócio de um restaurante. Então, né, teve uma reunião de negócios, os caras perguntam, Thiago, o que tu acha aqui do restaurante? Bacana e tal. A gente está avaliado em 1 milhão de reais, tu quer comprar 50% do restaurante, vai pagar 500 mil. Então, tu vai vender o restaurante na semana seguinte, ou na primeira crise, ou no mês seguinte, ou no ano que... Não, tu quer acompanhar aquele negócio, tu quer fazer o negócio se desenvolver, né? Tu vai ajudar a treinar os funcionários, daqui a pouco tu vai abrir uma filial, daqui a pouco tu vai ter filial em várias... Então, esse é o projeto, né? Então, com essa cabeça que a gente tem que tentar entender o mercado dos investimentos. E aí, entrando um pouquinho naquilo que o Felipe comentou, né? Sobre fundos imobiliários, sobre ações, né? Então, a gente também foi treinado ao longo da nossa vida de comprar o imóvel. E não tem mal nenhum, né? Não estou aqui defendendo um lado ou outro, mas trazendo a possibilidade das pessoas pensarem em opções, né, que tu tens. Não vai falar mal, que eu vou ficar chateado aqui, eu vou ficar chateado. Acabou de comprar, não? Não. Vamos seguir aqui, aqui. Tá tudo certo. Mas o ponto é o seguinte, pensar o seguinte, que ao longo da nossa vida a gente trabalhou para comprar um imóvel. E grande parte, aí 90 e poucos % das pessoas que compram imóvel não pagam ele à vista. Né? Tu compra, de repente, no início da tua vida, então tu financia o imóvel. E aí um ponto já para, né, advogado do diabo aqui, né, para pensar o seguinte. Quando tu resolve financiar o imóvel, tu tá alugando também. Então, qualquer decisão que tu tomar na tua vida, tu vai alugar. Só que quando tu faz o aluguel, quando tu aluga o imóvel, tu tá alugando bem físico. Tu tá pagando ou para a imobiliária ou direto para o proprietário. Estás pagando o imóvel físico. Quando tu financia, tu está alugando o dinheiro do banco. O banco que comprou para ti. Então, ele vai te cobrar aluguel, só que um contrato de 20 e 30 anos.
E tu vai trabalhar para esse banco durante 20, 30 anos para pagar aquele aluguel, aquele contrato que tu assinou. E se tu... eu não quero mais. Não quero mais. Eu lembro exatamente de uma frase que tu falou que é: e se tu não pagar uma parcela, o apartamento é do banco. Exatamente. O imóvel não é teu. O imóvel só passa a ser teu quando tu terminar de pagar essa dívida de 20, 30 anos. É o que é o prazo que as pessoas fazem. Só que for parar para pensar, 20, 30 anos numa vida, pode acontecer muita coisa. Em termos da tua saúde, da tua profissão, tu pode perder o teu emprego, tu pode passar por problemas muito grandes, só que no sistema de amortização constante, o saque, né? Pô, legal, a parcelinha vai diminuindo ao longo do tempo. Olha que maravilha. Só que acontece, a amortização é constante. Os juros são cobrados no início. Então, o que o banco faz, né? A chance de acontecer alguma coisa na tua vida nos primeiros anos é menor do que depois de 10, 15, 20 anos. Então, eu já cobro o juro no início, já recebi, de repente, 2, 3 imóveis nos primeiros 10 anos. Então, se o cara não me pagar, eu já recebi 2, 3, né? Então, o banco ainda toma, coloca o teu imóvel a leilão e aí não tem muito o que fazer. Então, não tem mal nenhum, contanto que tu tenha essa dimensão, essa ciência, né? É muito difícil, né? São para poucos, né? O que seria a regra fundamental? A gente deveria pensar o seguinte: pô, eu quero comprar um imóvel. Legal. Eu quero realmente ter um imóvel físico, eu quero ser dono de uma propriedade, etc e tal. Qual que seria o correto de a gente pensar? Legal, vou trabalhar durante X anos para eu investir uma grana, para que eu possa pelo menos dar uma boa entrada nesse imóvel, para que eu possa financiar um valor muito pequeno, de modo que eu não fique refém, não fique escravo dessa dívida. Ou fique escravo dessa dívida por um período muito curto. Que eu fique menos vulnerável, né? Para que tu não fique refém, não fique escravo daquele banco durante 10, 20, 30 anos. Então, quando tu tem uma dívida, tu tem que trabalhar para o banco a vida inteira. Né? E a gente não está falando mal de banco específico, é assim que a banda toca, né? Seja qual for o banco, né? Independentemente do banco. Então, ter essa dimensão, só que a cultura, o que é? Pô, eu não estou pagando aluguel, não estou queimando dinheiro. Não é assim que a gente ouviu, né? Pô, aluguel é jogar dinheiro fora, né? Tô queimando dinheiro. É assim que a gente foi educado. Sim. Porque a educação que a gente teve nesse sentido, nesse aspecto, foram das pessoas que a gente mais admira na nossa vida, que é a nossa família. Sim. Os nossos pais, nossa mãe, nossos pais, nossos avós, tios. Pô, as pessoas que mais a gente admira nos passaram essa cultura. Mas não foi culpa deles. Foi que naquela época, naquele tempo, era assim. Era um sonho de uma vida, era um sonho de uma vida. O cara ter um imóvel no final da vida era, cara, uma conquista. Pô, hoje eu consegui ter uma casinha, né? Eu consegui ter um carrinho, o cara trabalhava 10, 20 anos para ter um carro. Vou deixar pro meu filho. Vou deixar, exatamente. Tem outra coisa também que eu vejo bastante, porque eu mexo com carro também. Tem cara que tem o dinheiro para comprar o carro, tá? O carro de 100 mil, o cara tem 100 mil. Só que o cara não quer descapitalizar. Aí o que o cara faz? Financia 50 mil. Quer dizer, o banco pega o dinheiro dele, financia para ele mesmo, exatamente, cobrando juros. Eu falo isso daí. Cara, o banco vai pegar o teu dinheiro e dá para você cobrar em cima disso daí. Ah, mas eu não posso descapitalizar. Pô, então espera um pouquinho, junta mais um pouquinho, tu vem comprar à vista. Exato. Porque para o banco é a melhor coisa do mundo, né? O próprio Warren Buffett, o velhinho lá, 91 anos, ele fala o seguinte: qual que é o melhor negócio do mundo? Um banco bem administrado. Esse é o melhor negócio do mundo. Ah, sabe qual que é o segundo melhor negócio do mundo? Um banco mal administrado. Porque o seu banco, ele faz dinheiro com o dinheiro dos outros. Ele pega o dinheiro do João, ele dá 5%, 10% ao ano e empresta para a Maria cobrando 15% ao mês. É o mesmo dinheiro. Não foi ele que produziu, ele não produz matéria-prima, não tem máquinas, não tem... Às vezes é o próprio dinheiro do João mesmo. Exatamente. Emprestando para o João mesmo. Exatamente. Então, é entender essa dinâmica. Assim, a gente fala muito assim, conhecimento é poder, gente. A gente deveria ser estimulado a ser assim, um curioso o tempo inteiro de poder estudar. Quanto mais tempo a gente perder com coisas que não nos evoluem, mais escravo a gente vai ser das pessoas que têm conhecimento. Então a gente tem que ter essa dimensão de, cara, cada dia eu preciso aprender um negócio novo, porque cada dia que passa é uma oportunidade nova que eu tenho de ser alguém melhor. E eu aprendendo, eu transformo a minha própria vida e eu transformo a vida de quem eu gosto, quem está ao meu redor, né? Então isso aqui é bem importante. Eu acho que é um pouco nessa linha, né, do Felipe, do programa G20. Assim. Posso contar um pouquinho como começou? Por favor. Então, assim, quando começou tudo, né? Por que G20? Porque começou com um grupo de 20 pessoas, né? Bem original o nome, né? Então, assim, começou com um grupo de 20 pessoas. E naquela época, assim, eu aprendendo, não tinha tantos acessos, não tinha a questão de tantos canais no YouTube. Então, era muito difícil aprender, né? Era muito espalhadas as informações e tal. E tinha muita coisa também na internet que eu não gostava, que eu não achava bacana. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria poder ajudar as pessoas que eu gostasse, né? Queria fazer um trabalho assim, cara, eu quero pegar um grupo de pessoas que eu me identifique, eu tenho uma relação, uma intimidade, pessoas que foram representativas da minha vida, amigos, de
faculdade, de colégio, né? Pô, cara, esse cara aqui marcou minha vida, fiquei estudando 15 anos com ele, então eu quero poder ajudar. Então eu selecionei 20 pessoas, eu lembro que eu mandei uma carta para eles contando como é que ia funcionar o projeto. E o projeto G20 ele foi se construindo ao longo do tempo. Porque às vezes as pessoas ficam pensando muito, pô, eu quero ter alguma ideia, algum projeto, deixa eu fazer um plano. Quando estiver pronto, eu vou implementar. Cara, o tempo inteiro ele vai estar melhorando. Cada dia, cada mês, cada ano ele vai melhorando. Então eu convidei essas 20 pessoas. Para minha felicidade, eles, pô, legal, confio em ti. Então foi uma responsa muito grande. E aí o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma mentoria. Eu queria ensinar as pessoas a aprender. Que é aquilo que o Felipe já pegou a essência da coisa, assim, né? Transformar, porque uma árvore, ela dá os frutos com base nas raízes que ela tem. Como é que tu muda a raiz? Trabalhoso pra caramba, né? Como é que tu muda a crença que tu aprendeu com teu pai 10, 20, 30 anos? É dificílimo. Então, mudar as raízes, mudar o entendimento de vida. Então, tu imagina tu colocar em xeque tudo que tu aprendeu ao longo de 10, 20 anos. É difícil. Né? A gente tem uma resistência natural, né, quanto a isso. Então, convidar essas pessoas para poder ensinar, falar sobre investimentos, o programa de leitura, né? Cara, tu tem que gostar de ler pra caramba, tu tem que estar o tempo todo lendo, porque é o teu cérebro, né? Aquilo que te alimenta, né? Aquilo que te abre as possibilidades, né? As ideias novas de negócio. Então, a gente foi crescendo e, pô, para minha grata alegria, o processo começou a prosperar muito. E em uma certa altura do campeonato começa a mudar tudo, né? As pessoas começam a entender que o dinheiro é o propósito do programa, né? O programa G20. Então, a gente fala sobre investimentos. Só que o investimento ele acaba sendo uma consequência dessa mudança de vida que tu acaba tendo, né? Tu começa a enxergar as coisas de uma ótica completamente diferente. Tu vê a tua saúde de uma forma diferente. E essas pessoas começaram a crescer, começaram a evoluir. E em uma altura do campeonato, elas me abordaram e falaram assim, pô, Israel, tu não tem intenção de abrir uma outra turma? Né? Eu disse, pô, mas gente, é G20, né? São 20 pessoas, não é G30, não é G42, né? Então, como é que eu vou fazer com o nome? E daí eles comentaram, não, mas quem sabe tu mantém o nome original, G20, turma 2, né? O propósito original e tal. E assim foi, né? E a gente foi abrindo turmas na sequência e hoje a gente está indo para a turma número 13 já, né? Então já são 200 e poucas pessoas que já estão conosco lá, acho que uns 4, 5 anos. E a gente tem que a gente fala assim, que é o ativo mais valioso. Tu tá no meio de pessoas boas. E a cada pessoa, como é que funciona, né? Diferentemente de um curso, eu seleciono e converso com cada pessoa que quer entrar. Então por isso que eu abro um processo, basicamente um mês inteiro. Eu converso com as pessoas, é muito legal que mesmo as pessoas que não passam, eu acabo pegando a história, acabo conhecendo as pessoas, de repente não é o momento, já teve pessoas que não passaram na primeira vez, passaram depois. Porque eu acredito muito nessa questão de energia, sabe? As pessoas que vêm até mim, que são indicadas por alguém, eventualmente não estão no melhor momento, mas quando a gente está envolto de pessoas assim boas, né? Geralmente pessoas boas atraem pessoas boas. Então, hoje, quem entra no G20 normalmente é através de alguma indicação de quem já faz parte, porque, pô, fulano de tal é um cara legal, do bem, tá preparado, eu acho que tá no momento, ou tá precisando, e a pessoa indica, né? E a pessoa vai dar o seu feedback como pessoa, e assim foi. A gente está caminhando aí para a turma 13, dia 20 de junho a gente começa. Não, e é transformador, né? Porque tu vê, eu acompanho, e o Israel tem um grupo específico das pessoas que estão entrando, e essas pessoas passam a fazer parte de um grupo em que tem todas as pessoas e as turmas Exato. anteriores. E nesse grupo específico, né, as pessoas fazem questão de falar, meu Deus do céu, Israel, cara, que mudança, cara, como mudou, né, a minha vida, como estou prestando atenção em coisas que eu nunca prestava, né? E é como tu falou, começa com essas pequenas mudanças de hábito, assim. E até vou mandar um salve aqui para o meu amigo, professor Gui Frecha, né? Que foi o cara que me deu uma indicação. Padrinho. Meu padrinho. Então, cara, é sensacional o programa. Bom, feliz de ouvir isso. É muito legal. As pessoas te dão muito feedbacks ali diários, né? O programa, a parte de leitura. Cara, é muito legal. Assim, eu não vou ficar puxando mais o saco aqui, mas vale demais assim, o processo em si, a maneira como o G20 foi montado, né? O raciocínio de tu ensinar as pessoas a pensarem, né? Aí eu entro já numa outra questão, Israel. A gente estava ouvindo ali, o Danilo estava comentando, de vez em quando eu vou lá, eu compro uma ação, aí eu vejo que ela melhora, eu vou lá e vendo a ação, isso, aquilo. E pelo que tu estava comentando, né? As pessoas que são investidoras e elas passam a ter a filosofia, aquela buy and hold, né? Que é de comprar e segurar. Exato. Né? Porque teoricamente, né, muitas pessoas compram ações, ativos baseados muitas vezes no nada, né?
Porque às vezes as pessoas, pô, não, o preço da ação está subindo, vou comprar, né? Então, como eu falo, a gente sabe, porque a gente ouve falar tanto diariamente, no Israel ele bate nessa tecla, e a gente sabe, eu até anotei aqui, né, que os maiores momentos de desconforto em que essas grandes empresas que tu ensina através das análises fundamentalistas, tu analisar as empresas e tu vê que mesmo quando elas estão caindo, elas estão piorando, às vezes é um baita investimento, né? E como eu coloquei, os maiores momentos de desconforto, de borboleta na barriga, que tu colocou essa semana ainda lá, são os melhores momentos para investirmos. São momentos de muitas oportunidades, né? Então, por isso da educação, não é simplesmente chegar lá e tu tá comprando, é tu entender o que tu tá comprando, né, Israel? Tu poder aprender a estar olhando esse processo, né? Não, é bem isso, assim. E é porque, assim, o processo de investimento como um todo, comprar uma ação, é um negócio contraintuitivo. Por isso que é tão difícil. Por isso que as pessoas não conseguem fazer, principalmente quando elas estão sozinhas. Porque quando tu investe, a gente tem aquela ótica, né, no primeiro momento de ganhar dinheiro, né? O que a pessoa tem a métrica, o que ela aprendeu, né? Eu tenho uma frase muito importante também do que eu comento também com a galera do G20, do Barsi, né? O Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele é um exemplo claro de que qualquer pessoa pode começar. Ele era engraxate quando ele começou. E hoje ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, ele é bilionário. Então, assim, o cara foi engraxate. Então, assim, é real, existe, não é falácia, né? Só que, assim, ele investe desde a década de 60. Então, se tu achar que tu vai ganhar muito dinheiro com ações, tu já entrou de uma forma completamente equivocada. Então, é pensar o seguinte, né? O ponto principal que a gente tem que entender é que o teu trabalho tem que ser um gerador de renda. O investimento de ações é para que tu possa preservar o teu patrimônio e multiplicar o teu patrimônio ao longo dos anos. Eu sempre faço um convite para quem entra, é pensar o seguinte: quando tu começa a investir, tu tem que ter uma janela de tempo de pelo menos 10 anos. Então eu brinco com a galera o seguinte, ó, vai riscando na parede ali que nem na prisão ali, ó, 120 risquinhos. Então pensa, cada mês que tu vai investir, tu vai fazer um risquinho, né? São 120 aportes. Pensa assim, pô, tu vai trabalhar 10 anos? Pô, de repente tu tá trabalhando até 20 anos já. 20, 30 anos. Então, tu vai investir, tu vai trabalhar, tu vai gerar valor ao longo dos próximos 10 anos. Mas que seja de forma inteligente a partir de agora. Né? Que o Felipe comentou, né? Quando as pessoas... voltando ali, por que eu puxei a história do Barsi? Que ele fala o seguinte, que é muito difícil a filosofia. Todo mundo é bem complicado. Olhar patrimônio é apenas alimentar o teu ego. Porque acontece o seguinte, quando tu olha na tela, tu tem... Que é o que acontece às pessoas que investem em ações. Investi 10 mil reais, eu comprei, sei lá, 10 ações diferentes. Aí tu olha na tela do teu home broker, na tua corretora, pô, agora eu tenho 9 mil. Aí depois, no mês seguinte, tem 8 mil. Tu tem 7 mil. Aí tu pensa, estou perdendo dinheiro. Né? Perdi 30% do meu dinheiro. E por que é tão contraintuitivo investir? Porque o ser humano não foi feito para ter perdas. Ele tem aversão natural à perda. Isso dentro do Prêmio Nobel de Economia, inclusive, que comenta que o ser humano... ele sente 3 vezes mais a perda do que o ganho. É como se a gente tivesse uma escala de euforia, de excitação, de alegria, de felicidade. Pô, tu ganhou 10 mil, então tu ganhou 1 ponto na tua escala de felicidade. Tu perdeu 10 mil, tu perdeu 3 pontos. Então, a cada vez que tu perde 10 mil, tu perde 3 pontos. Cada vez que tu ganha 10 mil, tu ganha 1 ponto. Então, tu sempre vai estar no negativo. E isso vai te incomodando, vai te gerando esse desconforto. E o que é natural do ser humano? O ser humano ele quer se livrar do desconforto. Ele quer se livrar daquela coisa que angustia ele. E o que ele faz? Ele vende. Na hora que ele vendeu aquelas ações, pô, agora eu tô leve. Só que o próprio Barsi, os grandes investidores, o que eles fazem? Porque quando alguém está vendendo uma ação, tem alguém comprando no outro lado. E o que o grande investidor faz? Ele compra de quem não tem preparo emocional para isso. Ele espera os melhores momentos, os piores momentos, né, para as pessoas que para ele são os melhores momentos. Então ele compra um negócio cuja ação valia 10 e agora vale 5. Ele compra o mesmo negócio, a mesma empresa. Só que, de repente, pegar o caso da pandemia. Né? Então, as empresas caíram 50% em 2, 3 semanas. Só que o Banco do Brasil continua lá. O Itaú continua lá. As lojas Renner continuam lá. Né? Então, a Apple continua lá. Então, todas as empresas caíram pra caramba. Os negócios continuam lá. Pode ser, com certeza, tiveram impactos nos trimestres seguintes, mas quando tu compra um negócio, tu pensa, eu estou comprando essa ação para mês que vem, para ano que vem ou para daqui a 10, 20 anos? E quando tu compra na Bacia das Almas, a tua multiplicação de capital, se tu tiver um preparo emocional para isso, é muito relevante ao longo do tempo. Né? Que é o que o próprio Barsi ele fala, né? Ele fica com a boca de jacaré aberta,
né? Esperando passarem e pousar para poder... Então é tranquilidade, o cara fica esperando os melhores momentos. E o que a gente está passando agora? Uma inflação muito alta no Brasil, uma inflação muito alta global por conta da pandemia, cadeia de suprimento está faltando um monte de coisa, navios lá no porto de Dalian, na China, parados sem conseguir desembarcar, porque tem um surto novo de Covid lá, então os caras têm aquela política zero Covid, ninguém desembarca, os caras estão apodrecendo coisas lá nos refrigeradores, estão jogando no mar. Então, a gente não pode esquecer que a gente está passando essa transição do talvez o pior momento do século, né? Uma pandemia que matou milhões de pessoas, olha que coisa maluca, né? A gente está aqui há pouco tempo que a gente tem essa possibilidade de estar presencialmente se encontrando, né? Então, a gente tem que entender que essa janela, essa crise grande, ela acaba abrindo grandes oportunidades e as pessoas ficam com muito medo. As pessoas, normalmente, elas investem muito quando está todo mundo ganhando dinheiro. É uma historinha que o Ricardo Amorim conta muito nas palestras dele, que ele fala o seguinte, né? Quando surgiu aquela febre das paletas mexicanas, né? Ele conta essa história do Ricardo Amorim, ele fala que, quando o cara começou a ver aquele teu vizinho estúpido ganhando dinheiro, aí tu fica indignado, né? Caraca, o bicho tá ganhando dinheiro muito e eu não tô ganhando dinheiro. Como que aquele cara burro tá ganhando dinheiro e eu não tô? E aí tu vai na euforia. Investimento em ações é a mesma coisa. O pior sentimento é o quê? Quando tu tá vendo alguém ganhando dinheiro e tu não tá ganhando dinheiro. Então, as pessoas elas entram na euforia quando está muito com aquela ganância, né, de ganhar muito dinheiro. E elas saem no medo, elas saem no pânico. O grande investidor, ele aproveita esses momentos. O próprio Warren Buffett, que está há 80 anos investindo, ao longo dos últimos 10 anos, ele foi fazendo caixa. Ele foi fazendo dinheiro. Ele dizia, não tem oportunidade, não estou conseguindo ver nada bom. Ele acumulou na Berkshire Hathaway, que é a holding que administra os negócios, ele é dono de uma parcela da Apple, dono de quase 10% da Coca-Cola. Ele acumulou 150 bilhões de dólares agora ao longo dos últimos 10 anos. E nesse trimestre que passou, ele investiu 51 bilhões dessa fortuna que ele tem. Ainda tem 100 bilhões, ainda tem uma graninha boa lá, né? A caixinha dele tá bom ainda. Mas ele pensa, o maior investidor de todos os tempos, nesse trimestre, investiu 51 bilhões. E eu estou achando que é um momento difícil, um momento ruim. Não, agora não é momento para investir, porque vai ter eleições, será que o Lula vai ganhar? Tem Covid ainda, inflação, então eu vou ficar tranquilinho aqui. Então, é difícil, é contraintuitivo. Quando a gente fala em perspectiva, né, olhar, devia ter comprado aquela ação na pandemia, né? Só que quando tu está vivendo aquele momento, quando tu está vendo, tu está no meio do furacão, do tsunami, tua casa está voando aqui, caramba, lembra que a gente escutava isso, né? Será que essa pandemia vai durar 2, 3 anos? A última vacina, lembra o que eles comentaram? A última vacina tinha sido descoberta, demorou 4 anos para ser descoberta uma vacina. Então, caramba, eu vou ficar dentro de casa 4 anos. Né? Então, é um medo generalizado. Né? As pessoas entram em pânico completo. Né? De pessoas que mataram tudo. Né? Então, é um pouco dessa cabeça. É muito difícil, é um trabalho mental de preparação. E aí a gente consegue tudo isso com a questão das leituras, com a questão das pessoas. Né? Em alguns momentos as pessoas ficam, né? Caramba, é difícil, assim. E a gente, todos os dias eu mando que a gente chama do G20Cast lá, um áudio, uma aula de uns 15 minutos falando sobre tudo o que acontece no mercado, sobre as empresas, sobre as ações, o resultado dos negócios, porque eu falo muito para a galera o seguinte, a gente tem que tornar o investimento uma coisa simples. Né? Então, tu tem que ir lá, tu tem que investir, fechou, home broker, mês que vem tu volta. Vai cuidar da tua família, vai ficar com o teu filho, vai trabalhar, vai ir para a praia, ficar com O investimento não é para tu ficar lá grudado, porque muita gente acha que não tenho tempo para isso, eu tenho que ficar acompanhando cotação, preço das empresas, então nunca vou investir. E as pessoas acabam se afastando. Né? Não, tu tem que comprar as ações, é plantar uma semente. Tu vai lá plantar a semente, pronto. Não vai ficar vendo, será que já cresceu a sementinha, já está germinando? Será que não estou conseguindo ver a folhinha ali? Então tem que ter paciência. Essa foi uma das coisas que fez eu me afastar dessa questão de investimento que tá falando agora. Tá passando um filme aqui na minha cabeça. Eu tô vendo que teu olhar tá bem e tá pensando porque assim. Meio que ficou na moda, né? Investir. Parece que tu não fala que tu tá investindo, tu tá fora do contexto, né? Então, daí todo mundo falou, eu estou investindo em ações. Daí tu vê um amigo teu investindo em ação, mas daí ele tá no dia assim, mas ontem eu já perdi, aí agora eu já ganhei. E não, mas eu já vi que a ação subiu. E aí eu comecei a pensar assim, o bicho tá... Não quero esse estresse. Não quero esse estresse, exatamente. Eu pensei assim, é que o bicho tem dinheiro sobrando. Esse foi o meu raciocínio. O cara tem dinheiro sobrando e ele tá ali, ele tá sendo um apostador. Parece que ele tá apostando, vou Parece apostar agora. Parece um cassino, né? Exatamente. Aí eu pensei assim, o bicho só quer estar na moda e... Sabe? Tem que ter é o que tu falou da orientação do profissional. Claro. Eu, agora olhando, tu falando essas questões aqui, eu já tô interessadíssimo na questão da turma para poder me educar em relação a isso, né?
para quebrar essas crenças que eu tive na minha cabeça e ainda com esses exemplos que eu tive recentemente, assim. A gente fala assim, a gente talvez esteja passando por uma das janelas mais incríveis de oportunidade, assim, talvez desde 2016, que a gente viveu aqui no Brasil, impeachment da Dilma, hiperinflação, a gente estava com inflação de 14, taxa de juros de 14,25% e 2 dígitos de inflação. Agora a gente está com inflação também de quase 13%, talvez vai aumentar na próxima reunião, aumentou agora essa semana. Inflação muito alta, taxa de juros muito alta, desconforto por conta disso, né? As empresas acabam sendo penalizadas, né? Porque no final do dia é o quê? O preço da ação é o quê? São as pessoas resgatando o seu dinheiro dos fundos. Né? As grandes gestoras, o cara lá que administra 10, 20 bilhões. Né? Então, o investidor pessoa física, né? A gente tem um valor pequeno em relação ao mercado financeiro. Então, os grandes gestores que administram bilhões e bilhões de reais, eles têm dentro do seu guarda-chuva ali centenas de milhares de cotistas. E o que são a grande parte das pessoas? Pessoas que não têm preparo. A pessoa que está olhando, caramba, está caindo 10, 20%. Então, com medo de não perder mais 10, o cara vai lá e solicita o resgate do fundo. E aí, tu é o gestor, o Thiago cuida lá de 12 bilhões. Então, tu administra o fluxo de caixa dos teus investimentos. Né? Então, caramba, eu tenho agora uma série de resgates aqui. Nos próximos 30 dias, que é o tempo que os fundos têm para poder pagar, né? Eles têm um D mais 30, então ele tem até 30 dias para devolver o dinheiro para o cara que resgatou, que solicitou o resgate. Então, caramba, eu tenho aqui 10 milhões de reais que eu preciso pagar em 30 dias. Então, o que ele tem? Eu tenho essas 10, 15 empresas aqui dentro da carteira. Eu sou obrigado a vender. Porque eu tenho que entregar esse dinheiro para os caras que solicitaram o resgate. Isso aqui é um efeito, né? É um efeito manada, é que nem puxar um balaio de caranguejo. Vem um, vai puxando o outro. Então, à medida que tem mais resgate, o preço da ação vai caindo, porque tem mais pessoas vendendo as ações do que comprando. E aí vai vendendo, até chegar um ponto de que os gestores olham, peraí, né? Então, tá num ponto aqui que não aceita desaforo, tá muito baixo, aí tu começa a ter uma reversão de tendência. Então, por isso que a gente fala assim, que o mercado é muito cíclico. Né? Então, ele cresce pra caramba na euforia, todo mundo chega lá, fica maravilhoso, depois começa a cair, as pessoas vendem, os gestores, os grandes, os que a gente fala, tem as sardinhas e os tubarões. Né? Os tubarões compram quando tá todo mundo desesperado, ficam lá em cima, tranquilão, depois compram de novo e assim vai. Né? O barco vai andando. Agora, tem que entender o seguinte, para um cara que investe há 20, 30, 40 anos, como esses grandes gestores, eles já passaram por tudo. Se passar a pegar o Warren Buffett, passou por 2 grandes guerras mundiais. Que é um exemplo de maior instabilidade no mundo, né? 2 grandes guerras. Pandemia. Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, depois pandemia, atentado terrorista em 2001, a quebra da Bolsa, lá, a crise do subprime em 2008, o mundo acabou, meu Deus. Os caras passaram por tudo assim, pandemia, mais uma crise. Tranquilo. Depois vai ter um período, que nem chuva, sol, né? Vai ter um período de vacas gordas, um período de vacas magras, né? Então segue o barco, né? Tu tem que estar no jogo. O ponto é, tu tem que estar investido. Quando eu mostro lá as cotações, o resultado das empresas pegando uma janela de 10, 20 anos, no curto prazo, tudo pode acontecer. Né? Que nem tu jogar uma moeda para cima. É aleatoriedade pura. No longo prazo, os bons negócios, eles multiplicam por várias vezes. Né? O que a gente vê em várias empresas aqui que são listadas no Brasil. É aquilo que a gente vê e tu também bate bastante na tecla. Né? Vou tentar fazer com vídeo para mostrar para as pessoas, assim. Normalmente tu tá vendo a atuação aqui, né? Se tu olha num período muito curto, né? Subiu, desceu, tu fica, puta, meu Deus, tô perdendo, tô ganhando dinheiro. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas o tempo, ele mostra que em janelas de 10, 15, 20 anos, esse sobe e desce é ascendente. É interessantíssimo. Né? Então, quando tu vai ver a valorização que tu tem das tuas ações ou dos teus ativos, por isso ele fala, tu não pode se preocupar com, esquece, porque depois de 10, 15, 20 anos, essa variação, a tendência é sempre ascendente e muito boa. Por isso que, como o Israel fala, por isso é importante tu saber, né? Tu comprar boas empresas, né? Conseguir entender como se compra boas empresas, conseguir entender a logística e, cara, abraçar e seguir em frente, né? Pegar aqui um exemplo de uma empresa, não é recomendação de investimento, mas pegar um exemplo de uma empresa que é aqui do nosso estado, a WEG. Né? A WEG hoje vale 130 bilhões de reais na bolsa. Né? Uma multinacional que hoje mais de 10% de todos os motores produzidos no mundo são produzidos pela WEG. Ela está na indústria de aerogeradores, na questão da energia eólica. Né? O motor que tem no teu ar-condicionado, na tua geladeira, é produzido pela WEG. Né? Então ela vende para todos os países. Hoje a receita dela já é mais de 65% em dólares. Então é pegar uma empresa que é aqui do nosso estado, né? Que a gente conhece, de repente já passou na frente ali em Jaraguá do Sul,
Uma empresa que ao longo dessas décadas todas teve 3 grandes CEOs, assim, um cara que fica 10, 20, 30 anos, nunca teve rolo nenhum. E aí tu pega o resultado, isso todo mundo pode ter acesso, né? Tu consegue colocar na internet e ver os resultados dos últimos 10, 20 anos da companhia, assim, trimestre após trimestre subindo o resultado. Só que a cotação do preço não acompanha o resultado. Em vários momentos, como teve a pandemia, como teve agora, né, a cotação ela acaba se descolando, porque as pessoas ficam vendendo, só que a empresa continua lá. Né? A VEG foi um dos raros exemplos assim que passou na pandemia, onde as pessoas que não estavam olhando para ela começaram a peraí, né? Uma empresa que passou pela pandemia, tu olha o resultado da empresa, parece que não existiu pandemia no resultado da empresa. Outras empresas todas tiveram um impacto muito grande. Né? Pegar a Renner, todas as lojas nos shoppings foram fechadas, na empresa varejista, então todas tiveram algum tipo de impacto. E a VEG continuou voando. Né? E aí a galera começou a olhar, sempre achava ela cara, em termos de múltiplos, de preço, né? E aí, opa, peraí, né? Ela é cara, mas olha só, em momentos de estresse, essa empresa passou assim que não deu nem bola para a pandemia. Não, peraí, realmente é um negócio de valor. Então, pegar o caso da Apple, né? Então, de repente, se a pessoa tem um iPhone aqui, pô, tu consegue hoje, inclusive a XP, né? A gente não tem vínculo com instituição nenhuma, a gente gosta muito do Banco Inter, acionista dessas empresas todas, XP e tal. A pegar a XP agora, o Banco Inter também, isso já há alguns meses, ele oferece hoje um home broker internacional para tu poder comprar uma ação americana. Cara, isso é uma revolução. A gente tá vivendo isso na veia, né? De poder conseguir comprar uma ação nos Estados Unidos. Quando tu compra uma ação da Apple, tu de fato tem uma ação uma empresa que vale quase 3 trilhões de dólares. Cara, 3 trilhões de dólares, multiplica por 5. São 15 trilhões de reais. Isso é maior que o PIB de vários países. É o valor de mercado da Apple. Então o cara tem um iPhone, o cara de repente tem um iPad, um Apple Watch. Pô, tu usa os produtos da empresa. Não faz, tu gosta dos produtos da empresa, as pessoas fazem fila antes, quando vão lançar um iPhone, o cara fica lá 2 dias na fila para esperar para ser o primeiro a comprar o iPhone. Olha o que essa empresa criou. Então, cara, tem um diferencial competitivo aí. Eu quero ser sócio desse negócio. Né? O próprio o Steve Jobs, eu sou suspeito a falar que eu sou muito fã da história de vida dele. Então, é legal, a gente tem muitos exemplos assim, de empresas que a gente é consumidor, a gente usa produtos e serviços que a gente pode ser sócio. Né? Tu vai no shopping, cara, tem umas 20 empresas no shopping aqui no Beira-Mar, no Iguatemi, que tu olha, cara, essa empresa está listada em bolsa, essa empresa também, né? Então é bem, passa bem na legal. Beira-Mar com frequência ali, né? Da casa da minha mãe para minha casa, e eu sempre passo pela Andy, né? Uhum. E eu brinco com a minha esposa, assim, qualquer dia eu vou entrar aqui. Vou entrar na minha firma. empresa, aqui, isso, aquilo, brincando, né? Mas é sensacional. Eu, quando eu entrei, eu queria comprar 2 ações. Da Disney e da Coca-Cola. Disney, Pô, cara. demais. Puta, Cara, Disney. as 2 ações que eu queria comprar. Não consegui comprar. Agora tu consegue. Agora eu acho que eu consigo, mas eu não consigo. A XP ela vai lançar ainda, não implementou, mas pela plataforma do Banco Inter tu consegue comprar uma ação das empresas que são listadas na Bolsa Americana. Tem a Avenue também, que a gente gosta bastante, lá de uma equipe fantástica lá, o Will Castro Alves, o Gui Zaninha, toda a equipe. O Roberto Lee, que é o CEO da Avenue. A Avenue é uma corretora que fica sediada em Miami, mas que ela foi formada por brasileiros. Então o suporte todo é em português. Né? Então é uma corretora de pessoas que a gente gosta pra caramba. Foi a primeira que deu esse passo inicial para internacionalizar o investimento do brasileiro. Né? Tu poder, cara, tu consegue comprar uma ação da Disney. Pô, a nossa infância, o cara viu os desenhos da Disney, ou tem um sonho, ou já foi com a família pra Disney. Caramba! É um negócio mágico, assim. Eu já fui lá 2 vezes, assim, é um negócio assim que eu achava que era, assim, muita conversa, né? Cara, tu entra lá, o adulto, ele aproveita muito mais que as crianças, assim. É um negócio assim, cara, tu entra, parece que uma nova dimensão, assim. É um negócio, é um business, assim, inacreditável. Detalhe com o cliente, né? Eles têm muitos custos, eles têm muitos cursos, né? De Customer Experience, de jornada do cliente. É demais. Cara, a maneira com que ele criou, né? Toda essa. Deu aquele até que eu emprestei. Sim, né? ele me emprestou o livro, né? Como encantar clientes, né? Acho que foi da Disney de encantar clientes. Posso mudar um pouquinho Claro, da água? à vontade. Tá. Eu baixei uma carteira da Binance. Uhum. Todo mundo ganhando dinheiro com Bitcoin. Vou lá é rapidinho. Vou comprar. Mas a minha ideia é o seguinte, eu não quero comprar e ganhar pro dia seguinte. Eu peguei e coloquei $100 ali e comprei Bitcoin. Falei assim, vou deixar. Esquece. Porque se um dia der certo, porque já estava alto, né? Se um dia der certo, vamos ver o que dá. O que tu acha do Bitcoin? Cara, eu invisto em Bitcoin desde 2017. Quando eu comecei a comprar Bitcoin, assim, era muito difícil assim poder falar sobre esse assunto com alguém. Assim, com as pessoas da minha família, contatos, amigos, assim.
Eu também, assim como todos, eu entrei muito cético também, pude estudar, pude analisar muita coisa. É realmente até difícil, daria um programa inteiro para a gente poder falar o que seria. Porque as ações, tu tem uma empresa por trás de uma ação, Exato. e o Bitcoin tu não tem nada, né? O Bitcoin ele é como se fosse, né, em linhas gerais, de forma muito, muito breve, como se fosse uma reserva de valor digital, né? Então, aquilo que o ouro é hoje de forma física, o Bitcoin se pressupõe a ser uma reserva de valor digital. Mas quando ele foi criado em 2008 para 2009, a ideia dele era ser uma moeda de troca, né? Então, só que como ele ainda tem uma trajetória muito curta, né? Então, 2008 para agora, com 14 anos, ele ainda precisa passar pelo teste do tempo, né? Então, há uma volatilidade muito grande, né? Então, em 2017, ele chegou a bater $20 mil. Lembrando que quando ele foi criado, né, ele era uma moeda que as pessoas recebiam essa remuneração com jogos, né? A pessoa recebia dezenas, centenas de bitcoins, valia menos de $0,01. Ele não valia nem $0,01. Então, não tinha valor algum. Então, tem até um site, se vocês forem colocar no Google ali, um site que ele indica a quantidade de vezes que o Bitcoin morreu, né? Então, agora é boa, ele estourou, morreu, isso aí passou, etc. Isso já passou de 300 vezes. As indicações de que saiu uma reportagem, algum portal, algum jornal importante global que falou, pô, Bitcoin agora chegou a $10. Isso aqui não tem valor nenhum. Chegou a $32, agora vale 100. Né? E ele, ao longo da trajetória dele, ele durante picos assim, né? Ele chega em cotações muito altas e ele cai 90%. E daí a pessoa, pô, caiu 90%, morreu, acabou, né? E ele vai lá, Fênix, ressuscita, etc e tal. E em 2017 ele chegou a primeiro pico, né? Aí virou euforia, saiu no Fantástico, reportagem nas capas das principais revistas do Brasil. Ele chegou a bater $20 mil e ele caiu para $2 mil ao longo dos próximos 2 anos e meio. Então, isso é uma queda de 90%. 99% das pessoas não aguentam uma queda de 90%. Só que quando tu entende a lógica de que isso já aconteceu inúmeras vezes desde que ele se formou, chegava a 100, caía para 10, isso é natural. Claro que é desconfortável pra caramba, não é fácil. Então ele valia naquela época lá $14 mil. Ao longo agora de 2021, $14 mil, tá? Isso na época talvez ia dar uns $2 mil, chegou a 20 mil. Ele chegou a bater agora $68 mil. E agora ele caiu bastante, está em $35 mil. Só que $35 mil, se for converter, dá mais ou menos $189 mil. Então, quando eu comprei, ele custava $14 mil. Só que já bateu $360 mil. Então, o Bitcoin, assim, de forma bem rápida, ele a cada 4 anos ele tem um processo que a gente chama de halving, né? Que tu tem uma diminuição da recompensa de mineração dos caras que estão lá para poder dar sustentação para o processo. Então, eles recebem recompensas em bitcoins e a cada 4 anos o algoritmo foi programado para diminuir pela metade essa recompensa. Então, é a mesma coisa que vamos pensar num mineiro que está tentando tirar ouro, né? Quanto mais ouro ele tira, mais difícil fica tirar ouro. Então, isso é natural, né? Então, só que isso, ao invés de ser físico, ele é computacional. Então, o Bitcoin, assim, na minha opinião, ele é uma grande revolução. Aquilo que a internet foi de revolução para a comunicação, ele é uma revolução para a parte financeira, né? Porque ele é totalmente descentralizado, ele não é vinculado a nenhum tipo de governo, ninguém consegue ter gerência sobre o Bitcoin, né? E eu costumo brinco com o pessoal que a tecnologia é imparável. Né? Então, a tecnologia ela não para. Não adianta quando é que desliga a internet? Né? Quando o Uber chegou aqui no Brasil, aqui em Floripa, né? Os taxistas batiam, etc. e tal. Cara, não dá para parar a tecnologia. Se a tecnologia vem para melhorar a vida das pessoas, é um processo de primeiro rejeição, depois aceitação e depois, cara, os bancos naquela época, em 2017, os bancos globais falavam mal para caramba. Hoje, todos os bancos globais têm investimentos em bitcoins, inclusive tem aposentadorias, né? Grandes gestoras têm aposentadorias com bitcoins na carteira. Mas, assim, o que eu indicaria para ti? Esse é um processo de pensar realmente nos próximos 10, 20 anos mesmo. Eu comprei e deixei lá, nem abro a carteira mais. Então, é engraçado quando tu fala assim, não abrir carteira, tem um estudo que foi levantado assim, né, de pessoas, investidores que já morreram, que foram os investidores que mais tiveram as melhores performances históricas ao longo do tempo. Porque, assim, quanto menos tu mexer nos teus investimentos, melhor. Eu gosto muito de uma frase, que eu não sei se é a autoria do Henrique Breda, lá do Alasca, que ele fala o seguinte: investimento é que nem sabão. Quanto mais tu mexe, mais some. Entendeu? Então é pensar o seguinte, cara,
compra, o buy and hold mesmo, vai passar por turbulência, vai passar por crises, vai passar por períodos muito legais, daqui a pouco o negócio melhora, etc e tal, tu vai ficar super animado, depois tu vai ficar triste, mas saber o seguinte, pô, tu tem um pedaço de uma empresa, tu tem um pedaço da Apple, tu tem um pedaço da Disney, tu tem um pedaço de uma empresa que está lá trabalhando, gerando valor, tem dezenas, talvez centenas de milhares de funcionários que estão trabalhando para ti. E a beleza dos negócios, assim, quando a gente fala de investimentos, é pensar o seguinte, pô, tu tá empreendendo, cara. Né? Pô, tu tem um pedaço de uma empresa, então tu pode abrir um negócio, que também é uma forma de empreender, mas quando tu compra uma ação, tu tá abrindo um negócio também. Aliás, tu tá investindo em um negócio que já existe. Né? Tu tá colocando o teu dinheiro, comprando um pedaço daquela empresa que tá lá trabalhando. Então os caras estão vendendo para ti, estão trabalhando para ti todos os dias, né? Então tu é dono daquele pedaço, né? Daquele negócio. Então, vou aproveitar isso que é fantástico. O Danilo fez uma pergunta de Bitcoin, vou tirar uma dúvida, desculpa a minha ignorância em relação ao assunto. A gente está falando em compra de ações de empresas, né? Mas eu lembro que a época que eu cheguei a dar uma lida sobre, já que tu estás falando a longo prazo, fala-se algo sobre investir em tesouro direto. Ah, legal. Qual é a diferença, Legal. Não, bacana. O Tesouro Direto, ele é uma modalidade de renda fixa, né? Quando fala Tesouro Direto é o nome de um programa que basicamente ele dá acesso às pessoas, ele foi criado, né? Ele começou em 2002, que na época a internet estava começando a ganhar mais corpo, né? Ali a questão da internet, para poder dar acesso às pessoas físicas de comprarem títulos públicos pela internet. Esse foi o processo inicial. Então, quando tu compra, o Tesouro Direto é o nome do programa, né? Basicamente, quando tu usa esse programa, tu compra um título público. Tu compra uma dívida do país, né? Quando tu empresta dinheiro para o governo. Então, tu compra uma dívida e tem alguns tipos de títulos ali. E tem títulos que são pré-fixados, ou seja, tu já sabe uma taxa que tu vai ganhar ao longo dos próximos anos, todos os anos. E tem títulos que tem interessantes títulos ali que tu acaba indexando ao IPCA, que é a inflação, que é o indicador que mede a inflação. Então, se a inflação estiver muito alta, tu acaba ganhando a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, é interessante pensar o seguinte, até dou um exemplo, às vezes, para quem é funcionário de empresa, pensar o seguinte, pensa que o teu salário vai ser reajustado todos os anos com base na inflação mais 5%. Pô, Israel, eu estou trabalhando aqui nessa empresa aqui 10 anos, às vezes me dão 2% de aumento, tem ano que não dá nada, inflação mais 5% é... Então, esse título, tem títulos lá, o Tesouro IPCA, que tem uma determinada data de vencimento, ele te paga o IPCA, que é a inflação, é o indicador oficial da inflação, mais 5%. Então, tu carrega ele até o vencimento e vai ganhar sempre a inflação dos anos mais 5%. Então, e o título público, né, o investimento Tesouro Direto, é o que a gente chama de título de risco soberano. Né? Porque pensar o seguinte, o governo, independentemente se é Lula, se é Bolsonaro, se é João, se é Maria, é uma instituição, né? É um país. Uhum. Né? No Brasil, apesar dos nossos problemas, é uma das maiores economias do mundo. Então, eu pensava assim, mas a pergunta que eu recebo bastante, mas se o governo não me paga? Se um dia acontecer um evento, coisa que nunca aconteceu, amigo, a gente já vai estar na rua queimando o pneu, trocando comida, a gente já vai estar na Idade da Pedra. Não vai existir mais Itaú, Banco do Brasil, Caixa, todas as instituições já não existem. Porque a gente fala que o governo, né, é como se fosse aquela brincadeira de colocar as pecinhas do dominó e tu empurra uma, todas caem, a última pecinha é o Estado, é o governo, né? Porque o Caixa do Brasil é maior que o Caixa do Itaú, né? Naturalmente. Então, é uma modalidade de investimento também. Normalmente é um investimento inicial, um investimento de renda fixa que as pessoas começam, né? Normalmente, qual que é a evolução natural? A pessoa começa, primeiro, tem que começar a guardar algum dinheiro. Uhum. Aí a pessoa começa, de repente, ter um dinheiro na poupança, aí vai para um CDB de um banco grande, que rende pouco, aí vai para uma instituição que paga um pouquinho mais, depois parte para uma renda fixa, para um título público, um tesouro direto, que agora, com as taxas de juros mais elevadas, começou a ficar atrativo, né? Então, tem título público pagando 12%, 13% ao ano. Né? Então, 13% ao ano. Então, é representativo. E aí começam a partir para a renda variável, que é um pouquinho mais... Né? Tem que ter estômago, tem que saber que é variável, né? A oscilação das ações faz parte do processo. Acho que é uma pergunta interessante. Muita gente que vai estar escutando vai estar se perguntando. Às vezes a pessoa fala, eu acho que tu vai gostar de falar sobre isso. Mas não me sobra dinheiro no final do mês. Boa, Felipe. Né? Puxa, bom demais, eu queria estar investindo, mas não me sobra. Enfim. Maravilhoso, cara. Gancho espetacular para a gente poder falar de um ponto importante. Essa é a premissa básica de pensar o seguinte, como que é a tua vida? Né? A tua vida ela é focada no consumo, que é a vida de 99% das pessoas no Brasil. Então, você tem 2% de pessoas que investem, 98% das pessoas ou estão inadimplentes, ou seja, tem muita dívida, e as pessoas que não têm dívida simplesmente estão sobrevivendo. Trabalha, gera riqueza e alimenta alguma empresa, algumas outras pessoas. Enriquecem outras pessoas ao invés de enriquecer a sua própria família. Né? E aí, essa pessoa ela vive com base no consumo. O consumo é o centro.
Então ela recebe o dinheiro, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz quando ela recebe o dinheiro é pagar conta. É pagar o cartão de crédito, é pagar todas as contas, porque ou ir para o restaurante, ou ir para o supermercado, porque o modelo de vida dela está focado no consumo. E como a pessoa não tem um preparo emocional para isso, ela vai gastar todo o dinheiro que ela tem. Se ela ganhar 3 mil reais, ela pensa, hoje eu ganho muito pouco, né? Então, um dia que eu ganhar 5 mil, aí vai sobrar um dinheirinho, que eu vivo com 3 mil agora. Um dia que eu ganhar 5, vai sobrar, certo? Se eu vivo com 3, vai sobrar um pouquinho. Aí eu vou conseguir investir. Então, eu vou esperar esse momento. A pessoa vai trabalhar, um bom profissional, vai crescer, vai ganhar aumento, vai ganhar 5 mil. O que vai acontecer? Vai gastar os 5. Vai gastar os 5, porque ela vai começar a comprar, ela vai num restaurante melhorzinho, ela vai comprar roupa que ela não comprava antes, ela vai fazer uma viagem, né? Ela vai trocar o celular, então ela vai... Não, 5 mil, tudo bem. Agora, o dia que eu ganhar 10, aí sim... Então, perceba que o ponto não está em quanto tu ganha. Então, eu conheço pessoas que ganham 3, 4 mil reais que investem 1.500 por mês. E eu conheço pessoas que ganham 50, 100 mil que não tem nada. Então, o ponto não é quanto tu ganha. Né? Um conceito que é importante poder pensar agora para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo aqui é pensar o seguinte. Mudar o conceito de salário. A gente pensa, quanto que é a minha renda? A nossa formação de vida foi o quê? Quanto mais eu ganho, mais bem sucedido eu sou. Né? A nossa métrica de sucesso, de crescimento profissional. Pô, tô ganhando 3 mil, ganho 5, pô, tô crescendo, tô evoluindo. Então essa foi a nossa métrica ao longo da vida de entender que a gente está evoluindo. Só que se tu ganha 5 e tu gasta os 5, o que tu investiu em ti? 0. Então o teu salário é 0. Tu não tem renda nenhuma. Tu não está trabalhando para ti. Tá trabalhando para outras pessoas. Então, quando a gente começa a colocar esse conceito, caramba, não tenho renda nenhuma. Não tem renda nenhuma, porque tu recebe 10 mil, tu deixa 1.500 para o administrador do teu condomínio, 1.500 fica no supermercado, mais 600 reais fica no posto de combustível, mais 200, 300 fica no restaurante. Então, tu está simplesmente distribuindo o teu tempo de vida para outras pessoas. E tá ficando pobre, escravo a vida inteira. Agora, eu invisto 1.000. Legal, a tua renda é 1.000 reais por mês. A tua renda não é 10 mil. Os outros 9 mil é para gasto fixo, sobrevivência, lazer. Então, a tua renda mensal é 1.000 reais. Então, a nossa métrica deveria ser quanto tu investe. Né? Claro que vai chegar num ponto inicial que tu vai ter uma determinada quantidade de recursos, tu vai ter que pagar as tuas contas fixas, né? Alimentação. Se tu tiver uma cabeça boa e evoluída, e tu for evoluindo ao longo da tua vida, tu vai entender que quanto mais enxuta for uma vida, quanto mais tranquila for a minha vida, quanto mais valor eu der para as coisas que são mais valiosas, né? As coisas que são mais valiosas na nossa vida não tem, é de graça. Cara, ir na praia, ir num parque, empurrar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Empurrar o teu filho no balanço, num parquinho. Quanto é que custa isso? De graça. Né? Às vezes o cara, vou comprar o melhor jogo, um game, um videogame, um não sei o que e tal. Vai pagar 1.000 reais para um presente para o teu filho, ele vai lá brincando com a caixa. Não tá nem brincando com presente, né? Então, às vezes, tu quer entregar para ele um valor, sendo que ele só quer o teu tempo. O teu filho, a pessoa que tu... Então, o nosso tempo é o mais valioso. Então, quando a gente começa a ter essa maturidade de entender, cara, as coisas mais valiosas da vida é poder estar com um amigo, tomando um chopp, estar num bar, conversando, coisas assim que não precisam de muito dinheiro para... E a pessoa começa a ter uma vida muito mais valiosa. E tu começa a ter muito mais liberdade, porque daí começa a sobrar tempo do teu investimento, tu começa a aplicar o teu investimento, começa a plantar sementes, isso começa a te trazer muitos frutos. E aí esse modelo de vida, existem 2 modelos, eu vou roubar as indicações do Flávio Augusto, inclusive vai estar no Empreende Brasil dia 28, né? Galera que fica a sugestão aí, um evento muito bacana sobre empreendedorismo, dia 28 de maio, lá no Hard Rock Live, Flávio Augusto e mais uma série de caras feras, assim. Então, ele fala o seguinte, existem 2 modelos de vida. Um modelo consumista, que é onde o consumo é o centro. Então, eu recebo meu dinheiro, consumo tudo. Um dia que sobrar? Nunca vai sobrar. Vai ter uma tentação, vou olhar para o sofá aqui, tá furado, preciso comprar um quadro aqui para botar na sala de casa. Sempre vai ter uma coisa que tu vai querer comprar. E existe o modelo progressista. O modelo progressista, ele parte da premissa de que o teu progresso é o centro. A tua vida é o centro. A família que tu convive é o teu centro. E todas as outras coisas, elas orbitam em torno desse centro. Então, a primeira coisa que tu vai fazer quando tu recebe o teu salário, ou prolabore da empresa que tu é dono, vai ser guardar, investir. Se pague, né? Como tu Pague-se primeiro, que é a regra principal. Pague-se primeiro. Esse é o meu salário. Eu vou pagar o meu salário agora. O que sobrou? Aí sim eu vou gastar. Quando tu faz dessa forma, tu inverte a lógica de escravidão.
né? De, cara, eu vou gastar sempre tudo. Se eu vou ganhar 10, 20, eu vou gastar sempre tudo. Então, eu me protejo num primeiro momento até que eu possa ser maduro o suficiente para poder entender que agora eu já entendi como é que a banda toca, né? Então, tu vai... É que nem um treinamento, uma maratona, né? Um esporte. Tu vai começar devagar, né? Tu vai investir 5, 10% da tua renda. E olha que maravilha, tu vai chegar no final do mês e vai perceber que tu tá vivo. Pô, não sobrava nada, como é que eu consegui guardar 10%? Sim. Como é que eu investi 10%? Pô, legal, consegui, tô vivo. No outro mês tu vai continuar, tu vai investir mais 10%, e daqui a pouco tu vai começar a entender, pô, legal, esse é o caminho. Tu vai começar a investir 15%, 20%, tu vai começar a repensar os teus hábitos, o teu consumo. Aí entra, né, eu ia puxar um pouquinho mais para frente, a magia dos juros compostos, né? Que aí tu pode explicar melhor pra gente, né? Tu começa a comprar essas ações, elas começam a te dar um dividendo, e a partir com o passar do tempo, a quantidade de dividendos que tu ganha faz com que tu consiga automaticamente comprar já uma outra ação. E, cara, e aí o aumento é exponencial, né? Porque tu tá aumentando aqui, a partir do momento em que chega nesse ponto, ele... vai embora. A nossa mente, ela trabalha de forma linear. A gente não consegue enxergar a exponencialidade das coisas, dos negócios, né? Juro composto, as pessoas não têm essa dimensão. Então, quando tu começa a investir, primeiro mês, segundo mês, 6 meses, 1 ano, tu olha assim, caramba, tô me matando aqui, tô deixando de fazer um monte de coisa, comprando um monte de coisa. Para isso? Não vale a pena. E aí tu abandona, né? Então, a gente costuma falar que nos primeiros 3 anos é a chamada zona de arrebentação, que é o que tu fica remando lá para tentar vencer a onda vem e te joga lá de volta pra areia e tu nada, vai passar por crise, tu investe, pô, botei R$1.000, mais 1.000, pô, cara, deu R$1, 5, 10 reais, meu Deus, eu vou me matar pra... Não, deixa eu gastar tudo, né? E esses 3 anos, essa é a zona de arrebentação que tu passa, e aí tu começa a ver, caramba, no primeiro mês eu ganhava alguns centavos, agora eu começo a ganhar alguns reais em dividendos, depois eu começo a ganhar mais de R$10, depois eu começo a ganhar R$100, e o cara pensa, cara, com R$100 eu já pago o plano de celular meu e da minha esposa, então, ou seja, eu já não pago o celular. Quem paga o meu celular são os meus negócios. São as empresas que eu sou acionista. Caraca, que demais isso. A empresa está me pagando para eu poder ter plano de telefonia. E aí depois tu começa a ganhar 200, 300. Aí tu começa a ganhar 500. Pô, R$500 já paga o IPTU e o meu plano de celular. E assim vai. Vai chegar num determinado momento que vai pagar o teu supermercado, o teu lazer, a tua viagem, o teu celular e daqui a pouco paga todas as tuas despesas mensais. E aí poder ter o discernimento de quanto mais luxo eu preciso, quanto mais coisas eu não abro mão. Eu não abro mão da minha faxineira, do meu jardineiro, não abro mão de fazer 2 viagens por ano, não abro mão de todo final de semana eu viajar fazendo... Se tu não abre mão de nada, provavelmente tu nunca vai ter nada. Tu é escravo daquilo que tu não abre mão. Agora, se tu pensa, cara, eu posso fazer um projeto grande para que eu possa fazer um bom planejamento para daqui a algum tempo... Não é um convite a viver na mesquinharia, abrir mão de tudo, né? Isso é muito legal, porque as pessoas, tradicionalmente, elas têm a crença de que ou eu vivo bem ou invisto. Elas acham que é uma dualidade de escolhas, né? Então, ou eu invisto, eu abro mão de tudo, eu só penso no futuro, ou eu vivo o presente. E a gente vê, cara, a gente consegue viver muito bem, né? Com uma vida boa e podendo saber que, pô, daqui a algum tempo, se acontecer algum problema, eu vou estar bem, né? Não, vou estar livre, né? Então, isso é bem legal. Então, assim, eu estava até anotando aqui, e uma das coisas importantes que eu acho que a gente está falando nesse podcast aqui, né, não sei se as pessoas esperavam que tu viesse aqui e falasse, pessoal, é bom para estar investindo nessa ação, nesses fundos, nessas coisas. E eu acho que o mais importante é a gente está conseguindo passar justamente qual é a importância do conhecimento, né, da educação, de todo esse processo, né, que envolve o investimento. O Israel, algumas coisas que ele faz ali na mentoria que são bem importantes, alguns passos que ele dá para quem vai começar a investir, um deles até o Israel pode falar um pouquinho, por exemplo, tu ter uma reserva de emergência, né? De tu começar a poder, porque muitas vezes quando tu investe em alguns ativos, algumas coisas, né, tu está investindo para deixar lá, então não é um dinheiro que tu vai estar pensando em pegar caso aconteça alguma situação, né? Então, o que eu falo, esse processo é importante, tu ter uma reserva de emergência, tu ter, aí o Israel pode explicar melhor para a gente o que é. Cara, tudo é uma lógica, tudo é um processo, né, Israel? E que esse processo que a gente vai fazendo, cara, faz com que a gente consiga investir com tranquilidade,
sem estar se preocupando justamente em estar olhando ali, se está perdendo, está ganhando. Exato. Né? Enfim, só bater um pouquinho nessa tecla. Assim, Legal, boa. A reserva é pensar o seguinte, né? Toda empresa tem um fluxo de caixa, né, para pagar as suas despesas. A gente deveria pensar, pô, nós somos uma empresa, né? Então, pô, cara, se acontecer algum problema comigo, eu não tenho nenhum recurso, se queima a geladeira, né? Pô, não tem como ficar sem geladeira. Vou ter que consertar, vou ter que comprar outra nova. Tô lá no mês de janeiro, 35, 38 graus, o ar-condicionado estragou. O cara trabalha em casa, tem, né, home office, pô, preciso consertar, trocar o ar-condicionado. Então, a gente pensa que nunca vai acontecer qualquer tipo de evento na nossa vida, né? Nunca vai acontecer nada, nenhum imprevisto. Sempre vai, minhas contas é isso, meu custo de vida é esse aqui, beleza. Então, todos os meses será esse custo de vida, né? Não vai quebrar o carro, não vai bater, tem que acionar o seguro, né? Caramba, quebrou uma peça, tem que trocar a bateria do carro. Cara, vai ter uma série de eventos ali, né? Então, a empresa que está preparada, e é muito cruel isso, mas pensar que as empresas que estavam mais bem preparadas na pandemia sobreviveram. O cara que pensou assim, pô, tem vários negócios e várias empresas que, dentro do G20, vários alunos que têm empresas que tinham uma reserva de 2 anos. Cara, se eu não tiver receita nenhuma em 2 anos, eu continuo recebendo meu prolabore, a empresa continua. E veio a pandemia. Pô, vários contratos não foram renovados e o cara conseguiu, cara, a empresa segue, beleza. Você vai passar uns 2, 3, 4, 5 meses até o negócio ficar... Então, olha a diferença. Agora, se tu não tem reserva e tu perde o teu emprego, eu falo muito o seguinte, cara, tu trabalha em uma empresa. Se tu for mandado embora amanhã, já pensou nisso? O cara olhou pra ti, cara, não tô mais afim, obrigado pelo serviço. Pô, mas eu trabalhei 20 anos aqui. Não importa. Os caras, por qualquer decisão, o cara mudou, vai vender a empresa, né? Ou tu não faz mais sentido naquela empresa, vai ser mandado embora. E aí? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Casamentos também, a gente tem que parar para pensar o seguinte, né? Tu tem condições, às vezes eu falo muito sobre a questão do desenvolvimento do próprio casal também, né? De pensar o seguinte, a fonte de renda ela é exclusiva do marido ou a fonte de renda é exclusiva da esposa. Se vocês separarem, como é que vai funcionar? Vão dividir os bens? Tá, é legal. E a renda depois para pagar? Tu trabalha, tu não trabalha? Então tem que pensar nisso, né? Então pensar muito em como que a gente lida com essas questões, né? E o ponto principal, ter uma reserva é fundamental, né? Ter pelo menos aí 6 meses, né? 6 meses. Tu tem um custo de vida de R$5.000. Então deveria ter 30 mil, que são 6 meses de vida. Então, se acontecer qualquer desastre, qualquer problema de saúde, uma cirurgia, a gente né, bate na madeira, a gente não quer que aconteça, mas a gente está preparado. Que tu tem que fazer, às vezes, numa coisa física, numa loja, uma ampliação do trabalho, né? Exato, até uma oportunidade, que pode ser até uma coisa boa, né? Então, tu aproveitar uma oportunidade, tu tem que ter essa tua reserva, né? E esse é o primeiro passo, assim, é o primeiro degrau da escadinha, né? Tu começa a ter uma reserva, tem liquidez, a gente fala que é o dinheirinho do teu sono tranquilo. Sabe assim, cara, se acontecer um problema, se eu precisar de um dinheiro para a saúde, um tratamento do meu filho, minha filha, etc e tal, alguma coisa, perdi emprego para me recolocar no mercado de trabalho, para pagar minhas contas, as contas vão continuar vindo, né? Preciso pagar. Então, essa reserva de 6 meses é fundamental para que tu durma tranquilo. Porque a pessoa que não tem isso, cara, ela vive em pânico o tempo inteiro. Caramba, e agora? Né? Se acontecer um negócio, o cartão de crédito deu isso e tal. Então, a pessoa fica muito realmente ansiosa, né? E tendo uma reserva, ela dorme tranquila, consegue dar os passos seguintes, assim, né? Consegue absorver essa como é que tu fala? Variações essa volatilidade. Variações do mercado que tem no livro lá do Investidor Inteligente, que ele chama o mercado... O mercado é bipolar, né? Bipolar, exatamente, né? Mercado maníaco-depressivo. Né? Ele fica muito agitado, né? Como a gente, né? Muito eufórico em algumas situações da vida e muito deprimido em outros momentos, né? Então, tá tudo muito ruim ou tá tudo muito bom. Então, era isso, pessoal. Primeiro só... Bom, Danilão, tem alguma coisa para comentar? Não, nenhuma dúvida. Agora tá... Nenhuma dúvida? Não. Meu Deus, eu tenho tantas dúvidas ainda. Eu tirei bastante dúvida que eu tinha com ele. Tiagão, deu para dar uma ajuda aí, conseguiu abrir muito a tua cabeça pelo que tu queria, né? Não, eu tô inconformado comigo. Eu fico puto da cara comigo quando eu tô numa mesa aqui onde tem pessoas muito inteligentes e aí ver ele falando sobre um assunto, ele falando sobre, porque o real tem tantos anos, 28 anos e não sei o quê. E eu tava pensando aqui, realmente, dos 3 pilares que ele falou, de saúde, relacionamento e dinheiro. E eu me senti, assim, ignorante, me incomoda muito, cara. E não posso ficar assim, sabe? Então, conseguiu clarear a minha cabeça em relação a isso. Eu agradeço. Um prazer. Porra, foi muito, muito bom, cara. Obrigado. E eu tô inconformado comigo mesmo. Porque é o que ele falou, conhecimento é poder, né? E algo que rege as nossas vidas, que é o dinheiro, é o tempo, a moeda de troca, né? E
preciso me organizar melhor. Tem que ter gente trabalhando por ti, né? Só tu ali não. Como a Suiane, a minha mulher, prepara. Não, Thiago, tu falou o seguinte, ó. O desconforto é o primeiro motor da ação. Claro. Quando tu tá bem, quando as coisas estão indo muito bem, né? Até dentro de um bem que a gente acha, tá legal, tá tranquilo, tem um salário bacaninha, a gente fica numa zona de acomodação, a gente não se mexe, não evolui. Agora, quando a gente tem, de repente, alguns insights através desse podcast ou de algum conteúdo, ou mesmo até em situações mais extremas, quando a pessoa passa por uma dificuldade, aí ela tem o desconforto. E é no desconforto que a gente age. Né? A gente só age quando tem alguma coisa nos incomodando. Então, o incômodo é bom. Por isso que a gente fala assim, estar incomodado é bom, estar inconformado é bom. Né? Porque se tu tá conformado, cara, tu tá... Não vai fazer nada, né? Tu acorda, tá legal, bacana. Eu tenho um desafio, eu tenho que resolver um problema. É isso que te move, né? Então, isso é importante. Eu já sabia desse ponto, dessa questão na minha vida. Tanto é que quando levantou-se a questão do convidado e o Som só falou a teu respeito, eu falei, porra, vai ser... Legal, que bom. Eu preciso disso, né? E eu acredito que diversas pessoas que vão escutar e assistir isso aqui vão... Poxa, tá louco. Para finalizar aqui, Israel, eu vou colocar uma frase aqui, né? Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco à humanidade. Te lembra alguma coisa isso aí? Neil Armstrong. Sim, mas eu acho que tem um ponto mais importante ainda do que a frase dele, que foi uma das primeiras frases que tu usou quando tu estava começando o trabalho no Valorize. Primeiro blog lá, primeiro post. Exatamente. Ontem eu estava dando uma olhada, coloquei. Legal. É justamente assim que me sinto hoje. Sinto que estou pisando na lua pela primeira vez. Sinto que esse pequeno passo representa o grande salto em minha vida. Legal. Sinto-me superando meus limites ao concretizar esse grande projeto de levar a educação financeira para os 4 cantos do país. E durante muito tempo penso nesse projeto, pensando em como seria, quais dificuldades enfrentaria, seriam muitas. Mas o sonho de poder contribuir é infinitamente maior que as dificuldades e obstáculos do caminho. Não tenho dúvidas. Então, cara, estás conseguindo. Que bom, né? Cara. Bravamente, os teus objetivos aqui iniciais aí estão atingindo os teus objetivos macros, né? Legal, cara. Fico muito feliz, assim, tem algumas histórias, assim, muito loucas, assim, que eu recebo, assim, cara, Israel, tu salvou meu casamento. Assim, cara, como assim? É porque em casa a gente não conversava sobre o dinheiro, a gente estava numa relação bem conturbada, tinha sabotagem, né? O homem gastava no que queria, a mulher também gastava, os dois não conversavam, assim, pô, é uma sociedade, né? Tu se juntou com uma pessoa para caminhar junto na vida. Então, tem que conversar sobre isso, né? Sobre projeto de vida, né? Os dois têm uma renda, ou se tem só uma renda, pô, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai gastar? Então, quando a gente recebe relatos ali de tempos em tempos ali no grupo, no meu particular também muita coisa, a galera fala isso assim, pô, aquele sentimento que eu sentia no Sebrae quando a pessoa me perguntava sobre alguma coisa, sobre investimento, assim, de poder ajudar, de contribuir, poder saber que, pô, mudou alguma coisa. Hoje tinha um relato de uma aluna também falando, pô, eu tenho um estúdio aqui bacana, consegui me organizar, a relação em casa tá melhor, porque as coisas estão mais leves, assim. Pô, isso é demais, assim. Essa troca, esse feedback é maravilhoso. Que bom, então. Agradecer mais uma vez, né? Lembrar quem aí, Thiago? O pessoal fazer o quê? Os nossos seguidores aí, seguidores. Ativa o sininho, segue a gente lá, né? Avaliar no Spotify, nas plataformas, isso, ali, colocar 5 estrelinhas. A gente está no Spotify, tá no Instagram, estamos voltando no Orkut, mentira. O Orkut está voltando aí. Pois né? Nós vamos para lá também se precisar. Então... Que nem minha filha fala, dá o joinha, compartilha, ativa o sininho, curte o canal nosso no YouTube, né? Vai estar ajudando esse nosso projeto aí, tá bom? E vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. A gente tá com a camiseta hoje, né? Pô, bem lembrado, Bem lembrado, a gente não falou da camiseta. E nosso isso. projeto tá ganhando forma, ganhando forma. Em breve nas melhores lojas aí, de varejo. Boa. Tá bom? Valeu, pessoal. Maravilha, Obrigado. Foi um prazer aí. Um abração. Valeu.